Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Walking Dead, o líder do apocalipse. Capítulo 61. Os sobreviventes de Atlanta. E atenção, este é um comunicado oficial dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, em Atlanta, a todos os serviços governamentais ainda em funcionamento. Sua presença é necessária nas instalações do CDC para reforçar a segurança e garantir a continuidade de nossas operações. Um abrigo seguro foi estabelecido sob a supervisão das forças militares e da equipe do CDC, que continuam trabalhando incansavelmente para encontrar uma cura para o vírus. Todos os sobreviventes que ouvirem esta mensagem podem dirigir-se ao CDC, onde receberão assistência médica, abrigo e proteção. Anúncio da comunidade SCT. Em resposta à crise, formou-se uma comunidade sob a proteção dos militares e dos cientistas do CDC. Essa comunidade, chamada SCT, dedica-se a preservar vidas e a encontrar uma solução definitiva para esta pandemia. Se você estiver em perigo e próximo às instalações do CDC ou agentes identificados com o emblema da SCT, poderá solicitar abrigo. No entanto, é essencial que todos os novos membros sigam rigorosamente os protocolos de segurança para garantir a segurança da comunidade. A luta pela sobrevivência continua. Não perca a esperança. Em meio às ruas infestadas de zumbis de Atlanta, um grupo de sobreviventes se escondia dentro de uma pequena padaria. Eram 7 pessoas, 3 homens, 2 mulheres e 2 crianças. Desde que ouviram a notícia sobre um abrigo nas instalações do CDC em Atlanta, eles estavam a caminho de lá. A princípio, a ideia de deixar a cidade pareceu mais atraente, mas como as mensagens mudavam a cada 48 horas, eles perceberam que o abrigo ainda estava de pé e permanecia seguro. A situação deles era desesperadora. Antes, eles haviam ficado presos dentro de um shopping center, e a forma como escaparam foi louvável. No entanto, agora que estavam nas ruas da cidade, seu progresso havia diminuído significativamente. Eles haviam ficado muito para trás, perdendo muito tempo no caminho para o abrigo do CDC. Todos acreditavam que o abrigo ainda estava funcionando porque as transmissões continuavam mudando. Mas há uma semana, as transmissões pararam repentinamente. De ambos os lados da rua, uma enorme multidão de manifestantes caminhava em direção ao CDC, onde os alarmes ainda soavam. Estavam todos apavorados, nenhum deles jamais tinha visto tantos manifestantes reunidos em um só lugar. Essa foi a última mensagem, há uma semana. Podemos concordar que o abrigo foi destruído por aqueles infectados imortais? Meu Deus, o que fazemos agora? Um adolescente de cabelos compridos não conseguia parar de tremer. É impossível que o abrigo tenha desabado. As transmissões duraram muito mais tempo do que em qualquer outro abrigo. Alguma coisa deve ter acontecido, disse um homem chamado Kenneth, sargento do Departamento de Polícia Metropolitana, segurando firmemente sua espingarda enquanto observava as ruas lá fora. Você ainda sonha com um final perfeito para nós. Para mim, está mais do que claro que estamos perdidos, murmurou Michael. Ele havia se oposto a ir mais fundo na cidade, mas como o grupo havia votado, ele não tinha outra escolha. Você não está me ouvindo. Os alarmes ainda estão tocando, e é isso que está atraindo todos os caminhantes da cidade para um único ponto. Tenho certeza de que isso foi planejado, disse Dee, o companheiro de Kenneth. Você ainda acha que existe ajuda por aí? Precisamos descobrir como sair dessa situação. Eu sempre achei que aquele abrigo era bom demais para ser verdade, acrescentou o adolescente Carlos. Abaixe a voz, ou os infectados lá fora vão nos ouvir, Carlos, exigiu uma mulher chamada Ana em tom baixo, porém firme. Bem, seria melhor se todos ficassem quietos enquanto descobrimos como sair dessa situação. Não podemos ficar aqui por muito tempo, não é seguro, decidiu Kenneth, mantendo a calma enquanto observava o crescente desespero de todos. Espalhar mais pânico não traria nenhum benefício para o futuro do grupo. Ele olhou para as pessoas à sua frente, depois para seu companheiro Jim, antes de baixar o olhar para o rádio em sua mão, absorto em pensamentos. Eles tinham percorrido um longo caminho, mas as coisas se complicaram quando os alarmes distantes começaram a soar sem parar. Kenneth sabia que se o CDC era protegido pelos militares, não deveria haver motivo para um alarme tão alto ainda estar soando. Além disso, se o abrigo realmente tivesse desabado, alguém deveria ao menos ter enviado um aviso de que o local não era mais seguro para os sobreviventes de Atlanta. Kenneth sabia que precisava bolar um plano ideal. Eles não tinham o equipamento necessário para abrir caminho à força para fora daquele lugar, nem munição suficiente. Para ser sincero, Kenneth detestava admitir, mas considerando o que estava acontecendo ao redor deles, ninguém conseguiria sair daquele lugar vivo. Ei, Jim, me ajude a ficar de olho lá fora e avaliar a situação, disse Kenneth, tentando parecer calmo e no controle. Entendi. Com o rifle em mãos, Jim aproximou-se da entrada da loja onde estavam escondidos e começou a avaliar a situação. Este mundo virou um inferno. Como é possível que os militares tenham sido derrotados tão facilmente por cadáveres em decomposição? Murmurou Carlos com uma expressão complexa. Kenneth olhou para o jovem, mas não conseguiu lhe dar uma resposta. Ele e seu esquadrão haviam sido enviados, mas aqueles infectados não eram como humanos comuns. Como as mensagens indicavam, a única maneira de eliminá-los era infligir danos suficientes em suas cabeças. O vírus era algo nunca visto antes. Muitos em sua equipe chegaram a dizer que não era deste planeta. Colapsar a sociedade em tão pouco tempo e sem nenhuma maneira de conter a propagação. Kenneth acreditava que era algo inevitável.
Ana olhou para Carlos e as duas crianças ao lado dele. No fundo, ela ainda acreditava que havia esperança naquela situação sombria. Tem que haver um lugar seguro em algum lugar desta cidade. Não é possível que tudo esteja perdido. Ah, é? Bem, lamento ser eu a dizer isso, mas estamos perdidos. Não há saída, e também não há comida, disse Carlos com um sorriso amargo. Pelo menos, se fizermos tudo certo, talvez consigamos sair daqui vivos e encontrar um abrigo. As coisas não podem ser tão ruins quanto parecem, disse Kenneth após suspirar de exaustão. Quando Carlos estava prestes a fazer outro comentário sarcástico, Jim se aproximou e disse, há muito menos infectados do que à noite. Acho que temos uma chance de nos mudarmos para um local mais seguro. Mas, no instante em que Jim terminou de falar, uma série de tiros ecoou à distância. Os tiros eram numerosos, indicando que mais de 2 pessoas estavam atirando ao mesmo tempo. Tiros! Gritou Carlos, mas sua boca foi imediatamente tapada pelas grandes mãos de Kenneth. Qual a direção, Jim? Perguntou Kenneth com urgência. Eles não deveriam estar a mais de 600 metros da nossa posição. O que fazemos? Perguntou Jim buscando orientação. Temos que aproveitar a situação e tentar pedir ajuda. Os pedestres serão atraídos pelo som dos tiros em poucos minutos, disse Kenneth, mantendo um olhar atento na rua. Entretanto, sem que ninguém percebesse, Carlos pegou o rádio de Kenneth do chão e começou a mudar de estação freneticamente. As duas crianças observavam Carlos com expressões conflitantes. Sabiam que não podiam fazer barulho, então apenas observavam. Vamos lá, trabalhe. Carlos murmurou enquanto mudava de canal, esperando alguns segundos antes de passar para o próximo. Carlos acreditava que se as pessoas que atiravam fossem soldados, certamente teriam rádios. E o sinal deveria ser forte o suficiente para que ele pudesse ouvir o que estavam dizendo, e com sorte pedir ajuda. Ei, que diabos você está fazendo? Perguntou Ana, frustrada. Carlos não tinha feito nada além de reclamar o tempo todo, e agora parecia ter enlouquecido com o rádio. No entanto, quando ela estava prestes a arrancar o rádio das mãos de Carlos, uma voz surgiu repentinamente pelo alto-falante. CZ, comecem agora a seguir o percurso planejado. Desviaremos se encontrarmos caminhantes pelo caminho. Entendido, capitão. Estamos começando a nos mover lentamente na direção designada. Aquela voz repentina fez o coração de todos disparar. Ana congelou de repente, esquecendo o que ia fazer, olhando para o rádio em choque. Olá, tem alguém aí? Socorro! Carlos começou a falar com paixão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando já pensavam que não obteriam resposta, a mesma voz respondeu. ZZ, aqui é o capitão Jason do exército. Qual é a sua situação atual? Câmbio. Eles são do exército. Todos correram para onde Carlos estava. Kenneth estava prestes a pegar o rádio quando Carlos falou novamente. Precisamos de ajuda. Por favor, você é idiota? Por que está pedindo ajuda de novo se eles já responderam? Disse Ana, incrédula. Kenneth então arrancou o rádio das mãos de Carlos e esperou que a outra pessoa respondesse antes de tentar falar. CZ, eu entendo que você esteja com medo, mas a situação aqui é muito séria. Fale claramente se quiser ser resgatado. Kenneth, com o rádio na mão, ouviu tiros vindos do intercomunicador e respondeu sem hesitar. Sou Kenneth. Somos um grupo de 7 pessoas, incluindo eu. Estamos na avenida principal que leva ao centro de Atlanta. Câmbio. CZ. Entendido, Kenneth. Se você puder se mover 2 quarteirões para a direita na direção dos tiros, podemos levá-lo conosco. Você precisa ser rápido e começar a se mover agora. Entendido. Já estamos indo, senhor. Após ouvir a transmissão, Kenneth olhou para todos e depois para Jim antes de assentir com a cabeça. Todos compreendiam a situação geral. Se agissem rapidamente e aproveitassem o momento oportuno, poderiam ser salvos por quem passasse por perto. Muito bem, Jim e eu vamos abrir caminho enquanto você corre com as crianças. Não olhe para trás, apenas continue correndo na direção certa, disse Kenneth parado ao lado de Jim, segurando firmemente sua arma. Quantas balas ainda lhe restam, Kenneth? Perguntou Jim. Uma revista. Então eu cuido disso. Mostre o caminho. Sem esperar por uma resposta, Jim deu um passo à frente e começou a derrubar os zumbis. Bang, bang, bang. Todos, sigam-me. Movam-se depressa. Kenneth não perdeu tempo e virou à direita. Erguendo a arma, disparou continuamente contra os zumbis à sua frente. Bang, bang, bang. Enquanto Kenneth avançava, as 2 mulheres com as crianças correram no meio do grupo, enquanto Carlos e Jim protegiam a retaguarda. Cuidado! Para o seu lado. Ao ver um grupo de infectados emergindo de uma esquina, Carlos avançou e se chocou contra os zumbis. Felizmente, Kenneth reagiu rapidamente e atirou. Os zumbis que Carlos estava segurando foram abatidos um a um. Nesse instante, um grito agudo ecoou ao lado deles. Uma garota do grupo que estava perto de Ana havia sido mordida por um zumbi. Ao verem isso, Kenneth e Jim eliminaram rapidamente os infectados ao redor. Ana segurou a criança nos braços e a entregou a Carlos, enquanto a retirava dos braços da menina mordida. Meu Deus! Carlos olhou para a mulher mordida e continuou correndo, carregando a criança nos braços. Nesse instante, Jim, que havia desaparecido, surgiu de repente correndo do nada, gritando ansiosamente para as 3 pessoas na calçada. Droga! Os infectados estão aqui. Temos que correr. Kenneth olhou para a garota, tirou uma granada que carregava consigo e entregou a ela. Você sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Com isso, você pode ir sem sentir nada. A escolha é sua.
Sem esperar mais, o grupo continuou correndo. Sabendo da gravidade da situação, Jim entregou a Kenneth uma pistola presa à cintura e continuou correndo. Kenneth, me dê cobertura. Eu entendi. Bang, bang, bang. Na metade do segundo quarteirão, o som de tiros atraiu um grande número de zumbis. Em pouco tempo, eles estavam completamente cercados. Kenneth, não há saída. Kenneth, sem munição, ergueu sua arma e começou a repelir os zumbis mais próximos do grupo. Fiquem juntos. Bum! Naquele instante, uma explosão ecoou não muito longe de onde eles estavam. Devia ter sido a garota mordida de antes. Quando já estavam em sérios apuros, o rugido de um motor soou à distância, seguido por uma série de tiros. Os tiros precisos eliminaram todos os zumbis que bloqueavam o caminho. Jason, usando uma máscara, começou a atirar. A metralhadora em suas mãos era assustadoramente precisa, eliminando dezenas de zumbis em segundos. Emílio e Elias saltaram dos caminhões e avançaram para ajudar o grupo em fuga. Parem. Fiquem quietos. Mãos para cima. Embora soubessem que a rodovia era vigiada pelos militares, eles ainda estavam bastante longe do local combinado, e encontrar soldados ali foi completamente inesperado. Kenneth e Jim, ainda segurando suas armas, imediatamente as largaram e ergueram as mãos, temendo que os soldados abrissem fogo. Felizmente, quando o soldado viu os homens armados desarmados e os outros carregando crianças, ele relaxou e perguntou: alguém foi mordido? Não, senhor. Está tudo bem conosco, respondeu Kenneth nervoso. O outro lado estava sendo extremamente cauteloso e era evidente que não se importavam em levar o tempo necessário para verificar tudo. Observando os soldados de pé na encosta com fuzis de assalto em punho, Carlos moveu-se discretamente para a direita, com metade do corpo escondida atrás de Jim. Pensou consigo mesmo que aquela cena era digna de um apocalipse. No entanto, esses pensamentos desapareceram quando os soldados decidiram acolhê-los. Todos entrem no ônibus. Não percam tempo, ordenou Elias com um olhar autoritário. Sim. 6 das 7 pessoas puderam ser resgatadas. Antes de embarcar, Kenneth olhou para Jason, que não havia parado de atirar nem por um segundo. Ele ficou impressionado com a precisão do atirador. Assim que todos entraram, Jason desceu do caminhão e naturalmente também entrou no ônibus. Carlos, abraçando-se aliviado, sorriu. O som dos tiros agora era o som da felicidade ecoando em seus ouvidos. Capítulo 62 O terror de todos. Enquanto o comboio de caminhões grandes e um ônibus deixava os subúrbios da cidade, Jason, que estava dentro do ônibus, olhou para o grupo de 6 pessoas sentadas em silêncio, observando. Muito obrigado por nos salvarem. Todos nós pensávamos que o abrigo nas instalações do CDC estava infestado de infectados, disse Carlos com uma expressão estranha, feliz por ter sobrevivido. Fico feliz que todos vocês tenham superado a experiência terrível pela qual acabaram de passar. Meu nome é Jason, líder da comunidade SCT. É um prazer conhecer todos vocês. Kenneth e os outros assentiram com a cabeça em resposta às palavras de Jason. Eles tinham ouvido mensagens sobre um abrigo chamado SCT, mas todos se sentiram desconfortáveis com o longo silêncio que se seguiu àquelas palavras. Parece que você é da unidade especial da polícia. Gostaria de solicitar seus serviços. Pessoas capacitadas como você podem me ajudar a manter a comunidade segura contra os infectados. Jason removeu a máscara que cobria seu rosto e sorriu. Claro, estamos prontos para ajudar no que for preciso. Meu nome é Kenneth e este é meu parceiro, Jim. Ambos somos da equipe especial da SWAT e estamos dispostos a auxiliar nesta crise. Ao ouvir as palavras de Kenneth, Jason assentiu com um leve sorriso e apontou para algumas caixas atrás deles, cheias de armas e munição. Parece que vocês estão sem equipamento. Podem pegar o que precisarem das caixas. Não sabemos o que vai acontecer, então todos precisamos estar preparados. Entendido, senhor. Ao volante, o homem no comando sorria levemente. Ele sabia que, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, todos estariam dispostos a seguir Jason. Essa era uma habilidade rara, um líder nato capaz de lidar com qualquer situação. Estamos indo para um abrigo onde soldados, policiais e agentes de outros departamentos estão protegendo os sobreviventes. Seu valor é importante na construção de algo novo, mas lembre-se de uma coisa, todos são substituíveis. Dito isso, Jason caminhou até um assento para observar a situação do lado de fora do comboio. No entanto, seu corpo estava pronto para se mover caso alguém tentasse fazer alguma besteira. Se me permite perguntar, o que aconteceu com o abrigo do CDC? Perguntou Lina em voz baixa. Jason olhou para a garota que acabará de falar e disse, vamos transferir o abrigo para os arredores da cidade. Ficar nesta cidade não é nada ideal. Ao que tudo indicava, essas pessoas estavam indo para o CDC em busca de refúgio. Muito antes de abandonarem as instalações, Jason ordenou que nenhum alerta adicional sobre o abrigo fosse enviado, sabendo que eles eventualmente deixariam o local. Agora que tudo estava em ordem, eles se dirigiam à prisão para estabelecer uma base e começar a expansão conforme seus planos. Enquanto pensava em tudo isso, Jason permaneceu em silêncio. Enquanto o grupo de Jason continuava resgatando mais sobreviventes e se aproximava lentamente da prisão, o grupo de Shane procurava desesperadamente por Lori, que havia saído da prisão. Por aqui, vejo marcas de pneus deixadas por carros. Naquele instante, Shane e seu grupo de 5 pessoas chegaram ao cruzamento por onde Lori havia passado anteriormente. Daryl, sendo um excelente rastreador, saiu do carro para investigar.
Ele examinou as estradas, tentando determinar a direção que Lori havia tomado. Algumas pessoas saíram do carro para investigar. Ao longe, Glenn avistou uma pilha de objetos que pareciam ser materiais de construção. Olha, precisamos marcar isso. Você já deu uma olhada ali? Aquelas coisas parecem materiais de construção. Podemos usá-los mais tarde para a reforma e ampliação da prisão. Aos poucos, Glenn começou a ser influenciado por Jason. Agora, tudo que ele via parecia um recurso para sobreviver. Será que agora é a hora de falar sobre isso? Não entendo o que se passa na sua cabeça. Você está começando a soar cada vez mais como Jason, vasculhando cada cantinho em busca de suprimentos, disse Daryl, olhando para Glenn, que parecia animado com sua descoberta. Sua voz era carregada de deboche. Temos que aproveitar todos os materiais antes que alguém os leve. Glenn olhou fixamente para os suprimentos distantes e marcou secretamente a localização. Sim, essa é uma boa mentalidade. Pouco tempo depois, o grupo finalmente chegou a uma pequena cidade. Richard, que estava sentado no banco de trás, apontou para uma caminhonete estacionada na beira da estrada e gritou: "É aquele carro." A senhora Grimes estava dirigindo aquele carro quando saiu da prisão. No entanto, os olhos de Shane e Daryl já estavam fixos em uma casa residencial à sua frente. Eles viram pelo menos uma dúzia de zumbis cercando a porta, batendo nela incessantemente. E ela queria ir para a cidade, murmurou Daryl, compreendendo a situação. Shane simplesmente pisou no acelerador, virando o volante agressivamente e colidindo em cheio contra o grupo de pedestres à frente. Bang! Crack! Após uma série de ruídos altos, o carro parou com 2 pedestres em cima dele. Então, várias pessoas saltaram do veículo uma após a outra, com facões nas mãos. Daryl ergueu sua besta e atirou uma flecha na cabeça de um zumbi. Com um movimento rápido de sua adaga, ele apunhalou outro zumbi no crânio. Depois de limpar a área próxima, o resto do grupo avançou para eliminar os zumbis restantes. Havia mais de uma dúzia de zumbis por perto, mas os 5 os derrotaram rapidamente e com facilidade. Shane imediatamente caminhou até a porta da casa. Toque, toque. Lori, você está aí dentro? Lori, que estava encostada na porta, levantou-se assim que ouviu o som de um carro. Pelo buraco da fechadura, viu todos abatendo zumbis lá fora. Os rostos familiares fizeram os olhos de Lori se encherem de lágrimas, que começaram a escorrer pelo seu rosto mais uma vez. Ela sobreviveu. Naquele momento, esse era o único pensamento em sua mente. Ao ouvir Shane chamá-la pelo nome, Lori enxugou rapidamente as lágrimas, ajeitou a roupa e abriu a porta. Shane. Ao ver a porta aberta e Lori parada ali, ilesa, Shane finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Então, seu tom se tornou áspero. Em que diabos você estava pensando? Você sabe o quão perigoso é sair sozinha hoje em dia? Se algo tivesse acontecido com você, como acha que eu explicaria para o Rick? Me desculpe, eu só estava tentando. As palavras não saíam de sua boca. Lori não sabia como explicar a decisão irracional que havia tomado. Agora ela entendia que este mundo era cruel e que tudo estava desmoronando por toda parte. Shane suspirou. Queria dizer mais alguma coisa, mas se conteve. Esse não era o seu papel, Rick deveria ser o responsável por isso. O restante do grupo ficou sem palavras. Simplesmente olharam para Lori em silêncio. Conseguiram entender e se solidarizar com suas ações, mas não concordavam com o que ela havia feito. Contudo, não havia motivo para tocar no assunto agora. Vamos voltar agora. Glenn, cuide de dirigir o caminhão que a Lori trouxe. Shane sinalizou que era hora de ir, e todos entraram nos carros. Um grupo de 6 pessoas e 2 carros deu meia volta e retornou. No entanto, as coisas não eram tão simples. Quando percorreram algumas centenas de metros para fora da cidade, alguns caminhantes emergiram da floresta à beira da estrada. Em seguida, mais 10, seguidos por centenas mais, e ainda mais caminhantes apareceram à distância, preenchendo a área num instante. Imediatamente, Shane começou a suar frio. De repente, ele freou bruscamente e parou. Glenn, atrás dele, assustou-se, colocou a cabeça para fora da janela e olhou para Shane com uma expressão estranha. Você não sabe dirigir? Acenda os faróis para me avisar que vai parar. E se batermos e ficarmos sem carro? Não podemos. As palavras de Glenn se perderam quando ele virou a cabeça para trás. Uma multidão enorme de caminhantes. Uma horda de zumbis. Essas palavras passaram pela cabeça de todos ao mesmo tempo. Shane moveu a mão rapidamente, mudou de marcha e se virou. Ele fez um sinal para Glenn, que estava atrás dele, indicando que precisavam se apressar. Glenn já tinha previsto o que ia acontecer e sabia o que fazer sem precisar que Shane o lembrasse. Dando meia volta rapidamente, os 2 carros aceleraram de volta pela cidade e continuaram avançando. Pegando o rádio, Shane relatou a situação para Sam Valdez. ZZ, aqui é o Shane. Uma horda enorme de zumbis está na cidade mais próxima, não muito longe da prisão. ZZ, entendido. Quantos zumbis você estima? Perguntou Sam Valdez com voz fria. Centenas, talvez até milhares de zumbis juntos, disse Shane nervoso. Era a primeira vez que ele via uma horda tão grande de zumbis. ZZ, entendi. Vamos nos preparar caso a horda se desloque em direção à prisão. Entendido. A fazenda de Herschel. Herschel, que estava ao lado de Patrícia, esposa de Otis, e de sua filha Beth, alimentando os cavalos, olhou para fora e viu 2 carros em alta velocidade na estrada. Os 2 veículos trafegavam tão rápido que levantavam poeira atrás deles. O sol já se punha no oeste, tingindo o céu de um vermelho intenso.
Herschel não sabia quem estava chegando, então, por precaução, fez um sinal para sua filha correr para dentro de casa, pegou uma espingarda e ficou parado na porta. Herschel, sou eu. Conforme os dois carros se aproximavam, Shane estendeu a mão e gritou bem alto. Herschel soltou um suspiro de alívio ao ver que era alguém familiar. Abaixou a arma e saiu da casa. Shane, por que você está aqui? Onde estão Meg e Otis? Por algum motivo, Herschel sempre tinha um mau pressentimento ao ver Shane e os outros, então apressou-se a perguntar. Ao ver a expressão um tanto nervosa de Shane, o coração de Herschel afundou. Antes que Shane pudesse explicar a situação, ele perguntou ansiosamente novamente. O que aconteceu? Onde estão Meg e os outros que foram com você? Shane balançou a cabeça e não falou imediatamente. Estava organizando seus pensamentos, mas Glenn não conseguiu mais se conter e deu um passo à frente em direção a Herschel. Herschel, todos precisam arrumar suas coisas e sair daqui imediatamente. Uma horda enorme de zumbis está vindo para cá. Uma horda de zumbis? O que você quer dizer com uma horda de zumbis? Herschel detestava quando as pessoas chamavam os doentes de mortos-vivos ou zumbis. Na opinião dele, essas pessoas eram apenas doentes. Glenn sabia disso por meio de Meg e rapidamente mudou sua forma de se expressar. São as pessoas doentes que você mencionou, muitas delas estão vindo para cá. Pelo menos milhares. Precisamos sair daqui imediatamente. Ei, você está me dizendo para abandonar minha fazenda só por causa das suas preocupações? Herschel não entrou em pânico ao ouvir as palavras de Glenn. Para ele soavam como os medos de um jovem assustado. Glenn ficou sem palavras. Ele ouvira Meg dizer que seu pai era incrivelmente teimoso, mas nunca tinha presenciado isso pessoalmente. Ele pensou que teria a chance de convencer Herschel a se mudar para a prisão no futuro. Mas isto era uma verdadeira emergência. De repente, Glenn teve uma ideia. Nessa situação, ele não tinha escolha a não ser arriscar. Talvez Herschel o odiasse por isso mais tarde, mas era melhor do que Meg o odiar no futuro. Com isso em mente, Glenn não hesitou mais e disse em voz alta. Herschel, você não entende? Essas coisas não são mais humanas. Elas já estão mortas. Você deveria pensar nas suas filhas. Quer que elas morram com você ou quer que elas sofram a sua morte? Tome uma decisão de uma vez, e nós pararemos de incomodá-lo. Mas não decida pelos outros. Isso eu não permitirei. Capítulo 63. O alerta. Prisão no oeste da Geórgia. Após ouvir o aviso de Shane, Sam Valdez não perdeu tempo e ordenou que todos se mobilizassem para um possível confronto em larga escala com os zumbis na prisão. Ao saber da presença de uma enorme horda de zumbis, ele ordenou a mobilização de todos dentro da prisão. Este lugar não podia ser invadido por nenhum zumbi, pois representava o futuro da humanidade. Naquele instante, tanques, metralhadoras pesadas e um grande estoque de munição foram transportados para as torres que cercavam a prisão. Todos foram tomados pelo pânico diante da possibilidade de uma horda de zumbis se dirigir para o lugar que haviam começado a chamar de lar há pouco tempo. Em espaços abertos, soldados experientes posicionavam morteiros, prontos para lançar um ataque se necessário. Muitos sabiam o quão aterrorizante uma horda de zumbis poderia ser, e todos temiam o que ela poderia fazer ao seu recém-descoberto refúgio. Será mesmo uma boa ideia nos mobilizarmos assim? A horda pode nem vir na nossa direção, disse Mike, ao lado de Sam Valdez. Ele entendia melhor do que ninguém o terror que uma horda de zumbis podia causar. Não podemos correr esse risco. Este lugar não será destruído enquanto Jason estiver fora. Se estivermos errados, isso ainda servirá de treinamento para todos nesta prisão, respondeu Sam Valdez com uma expressão estoica. Não era bom acomodar-se com a segurança quando o mundo já não funcionava dessa maneira. Aqueles sob a proteção da SCT sempre estiveram protegidos de qualquer mal. E o que aconteceu com Lori, que tendo vivido em um ambiente seguro, desenvolveu uma falsa percepção da realidade e levou muitos oficiais de alta patente a acreditarem que precisavam dificultar ainda mais a vida dos civis. Ao longe, morteiros e metralhadoras pesadas estavam posicionados em pontos estratégicos, e um silêncio tenso pairava sobre todos. Se uma horda gigantesca de zumbis atingisse a prisão, seria recebida com centenas de milhares de balas. Sam Valdez olhou para o rádio em seu peito e decidiu tentar contatar Jason, que ainda não havia entrado em contato desde que deixará o CDC. CZ. Capitão, aqui é Sam, câmbio. CZ. Capitão, consegue me ouvir? Sam Valdez esperou um instante e suspirou. Parecia que seu líder estava numa situação delicada. Em hipótese alguma ele acreditava que Jason estivesse em perigo. Jason era um homem dotado do conhecimento e das habilidades necessárias para este mundo, algo que Sam havia testemunhado em primeira mão desde que se juntara ao grupo. Quando ele estava prestes a guardar o rádio, uma voz muito familiar crepitou pelo comunicador. CZ. Aqui é o Jason, estou de volta online. Tem algo importante para relatar? CZ. Senhor, houve algumas anomalias menores na prisão, mas graças a isso, descobrimos uma horda de zumbis não muito longe da nossa posição. Estamos preparados para repelir a ameaça caso ela se aproxime da prisão. Quais são as suas novas ordens? CZ. Siga o protocolo que criei para esta situação. Não se esqueça dos detalhes. Lembre-se, eu confio em você. Entendido, senhor. Após terminar sua comunicação com Jason, Sam Valdez caminhou em direção a uma torre para ter uma visão mais clara da situação e começou a transmitir ordens pelo rádio. Ele sabia que a horda poderia mudar de direção, mas não queria ser pego de surpresa. Fazenda de Herschel.
Na fazenda de Herschel, o grupo de Shane tentava persuadir o patriarca da família a deixar o local o mais rápido possível. Calha a boca. Que direito você tem de se intrometer nos assuntos e decisões da minha família? Herschel estava visivelmente irritado com as palavras de Glenn. Seus olhos estavam arregalados, fixos em Glenn, sua frustração por perder partes de sua família tornando impossível conter a raiva. Patrícia e Beth estavam atrás dele com expressões preocupadas, sem conseguir falar naquela situação. Glenn também estava frustrado com a teimosia de Herschel. Seu rosto normalmente calmo tornou-se sério quando ele gritou: Meg e eu estamos apaixonados. Eu amo sua filha e conheço sua família bem o suficiente para acreditar que as últimas pessoas que deveriam se machucar são suas filhas. A boca de Herschel se abriu em choque com as palavras de Glenn, mas ele não disse nada. À medida que a situação saía do controle, Lori deu um passo à frente e disse: Herschel, sou Lori, esposa de Rick. Você deve saber que Rick é um bom amigo de Jason. Você conhece Jason, não conhece? Embora Herschel não tenha dito nada, ele assentiu silenciosamente ao ouvir o nome de Jason. Percebendo que Herschel estava ouvindo, Lori continuou: Você talvez não saiba disso, mas Jason trabalhou com os pesquisadores do CDC muito antes de tudo começar. Os pesquisadores de lá nos explicaram que uma vez que o vírus atinge sua disseminação máxima no corpo humano, os infectados são completamente controlados por ele. Em termos simples, os infectados não estão vivos. Eles não têm memórias de suas vidas passadas. A única coisa que resta em seus corpos é o instinto de se alimentar, e é por isso que mordem as pessoas. Você já viu alguém sobreviver ou se mover com um corpo em decomposição? Antes que Lori pudesse terminar, Herschel a interrompeu gritando: Não me interessa. Meu filho e minha esposa estão infectados com essa doença. Quero salvá-los e não quero ouvir suas palavras. Não vou embora com você. Herschel, pai. Patrícia e Beth estavam visivelmente assustadas e instintivamente abraçaram o teimoso Herschel. Ambas sabiam que todas aquelas pessoas estavam mortas. Simplesmente não queriam aceitar o fato, e a teimosia de Herschel era ainda mais forte. A expressão de Glenn mudava constantemente e quando viu Herschel prestes a se virar e voltar para dentro de casa, não conseguiu mais se conter e gritou: Herschel, ouvi dizer que há muitos zumbis reunidos no seu celeiro. A única coisa que você está conseguindo é colocar toda a sua família e seus vizinhos em risco por causa do seu desejo impossível. O que acontecerá com Meg se você morrer aqui? Quando as pessoas próximas ouviram que havia zumbis no celeiro, suas expressões mudaram instantaneamente, e Shane imediatamente se dirigiu para lá. O restante do grupo trocou olhares antes de segui-lo um a um, enquanto a expressão de Herschel mudava drasticamente. Ele se desvencilhou do aperto da filha e correu em direção ao celeiro. Ah! Grrrr. Os grunhidos característicos dos zumbis ecoavam de dentro do celeiro, e o rosto de Shane se tornou sombrio. Ele jamais imaginaria que haveria um celeiro cheio de zumbis naquela fazenda onde havia passado os últimos dias. Contudo, quando estava prestes a abrir as portas do celeiro e acabar com os zumbis lá dentro, algo à distância chamou sua atenção. Duas figuras. Shane apertou os olhos para ver melhor e percebeu que era Jimmy, e a pessoa ao lado dele. Não, aquilo não era uma pessoa. O que é aquilo? Com uma expressão estranha, Shane correu em direção a Jimmy como se estivesse possuído por um demônio e arrancou o bastão de suas mãos. A outra ponta do bastão tinha uma corda amarrada que estava enrolada no pescoço do zumbi. Puxando o bastão com força, ele voltou furioso para o grupo, entregando o controle do andador para Richard. Então, sacou sua arma. Você está brincando comigo? Você sequer tem noção do que está segurando, Herschel? Shane ergueu a pistola, encarou o zumbi e puxou o gatilho. Bang! A bala atingiu a coxa do zumbi com precisão, e o som fez todos recuarem um pouco. Shane olhou para todos e perguntou em voz alta: Este é um daqueles doentes que vocês querem salvar? Hein? Eles não estão doentes, não são pessoas, estão mortos, e isso é algo que vocês se recusam a ver. Jason tinha razão quando disse que essas coisas não devem ser subestimadas, e eu nunca sentirei nada por essas coisas que querem nos matar. Essa coisa aqui vai acabar nos matando a todos se não fizermos o que estamos fazendo na prisão. Herschel, deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que uma pessoa viva conseguiria suportar isso? Bang, bang, bang. 3 tiros consecutivos atingiram o peito do caminhante. 3 tiros no peito. Será que alguém vivo conseguiria aguentar isso? Shane, já chega, cara, disse Glenn com um olhar nervoso. Já chega. Shane aproximou-se do zumbi e disparou um último tiro na cabeça. Bang. Após cuidar do zumbi, Shane caminhou em direção a Herschel com uma expressão irritada e apontou para ele. Chega de tentar te convencer dessa situação. Você não disse que eles estavam apenas doentes? Você realmente acha que seu filho e sua esposa vão falar com você de novo quando saírem daquele celeiro? Tapa? Herschel, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, de repente levantou a mão e deu um tapa em Shane, gritando com a voz embargada. Você não tem o direito de dizer isso sobre minha esposa e meu filho. Patrícia, que estava atrás de Herschel, também olhava para Shane com cautela, enquanto Beth estava assustada com toda a situação que se desenrolava diante dela. Jason mencionou que deveríamos considerá-lo um símbolo de nossa gratidão por ter salvado Guilhermo. Mas eu não vou deixar que todos morram porque você se recusa a sair deste lugar. De repente, uma mão agarrou Shane e o puxou para trás com força.
Shane se virou para o lado e viu Daryl, que estava em silêncio, e então ouviu sua voz grave e rouca. Já chega. Ele só está tentando se agarrar à realidade, mostre um pouco de respeito. Essa realidade, a qual muitos se apegam em certas situações, pode impulsionar um homem morto para frente e mantê-lo vivo. Daryl, mais do que ninguém, entendia algo assim. Afinal, assim como zumbis, ele estava morto por dentro. As pessoas no celeiro não tinham se dado conta de que a floresta estava cheia de caminhantes, todos indo direto para a fazenda. A cada segundo que passava, o céu escurecia e as pessoas ficavam mais ansiosas, mas Herschel permanecia impassível. Shane balançou a cabeça em sinal de decepção, fez um sinal para seus homens, virou-se e caminhou em direção ao carro. Herschel, pense na Maggie. Pense na sua filha. Você realmente quer que todos morram com você? Glenn ainda tentava persuadi-lo, na esperança de usar os laços familiares para influenciar Herschel, mesmo que fosse apenas para que ele partisse temporariamente. Mas o velho teimosamente manteve-se firme e não respondeu. Morgan não havia se intrometido em toda essa confusão desde que chegara à fazenda. Ele não era do tipo que se metia em confusão. Se Herschel precisasse de ajuda, ele a daria, mas naquela situação, não havia nada que ele pudesse fazer. Ao ver Shane caminhando em direção ao carro, Morgan deu um tapinha no ombro de Richard, que estava ao seu lado, balançando levemente a cabeça para sinalizar que eles deveriam ir embora dali. Assim que os três se viraram, Morgan viu de repente algumas figuras cambaleantes emergindo da orla da floresta, ao longe. O sol já havia se posto, e Morgan só conseguia distingui-las na penumbra que restava. Percebendo a presença das pessoas ao seu redor, Morgan apontou para a borda da floresta à distância e perguntou: "Olha, aqueles são caminhantes da horda?" Richard pegou sua arma e olhou pela mira para a distância. Os poucos caminhantes que vagavam pela floresta começaram a se mover em direção à fazenda, e atrás deles, ainda mais os seguiam. Merda! Richard empalideceu e gritou para trás. Precisamos ir embora, agora. A horda de zumbis está chegando. Ao ouvirem aquelas palavras, todos ficaram apreensivos, e Glenn correu até Patrícia, dizendo: "Precisamos convencer Herschel, mas se você não sair daqui também, você vai morrer." Mas Herschel, que estivera ali parado o tempo todo, de repente se virou, entrou na casa e disse a Beth: "Arruma suas coisas, querida. Vamos embora daqui." Glenn quase se emocionou até as lágrimas. Afinal, suas palavras não tinham sido em vão. Agora ele não tinha mais nada a dizer a Meg. Agora que haviam decidido partir, todos rapidamente arrumaram seus pertences e colocaram alguns suprimentos essenciais no carro. Herschel permaneceu em silêncio o tempo todo, sentado no banco de trás do carro, olhando fixamente para sua casa. Os caminhantes estão se aproximando, vamos nos apressar. Capítulo 64 A realidade do mundo. Olhando para o horizonte, Patrícia e Beth jogaram suas malas na carroceria da caminhonete e entraram o mais rápido que puderam. Com o desenrolar da situação, os motoristas dos dois veículos não se atreveram a pegar a estrada de onde tinham vindo. Mas graças a Shane, que seguiu as instruções de Jimmy, eles entraram em uma estradinha na direção oposta. Beth encostou-se ao vidro traseiro da caminhonete e observou sua casa desaparecer cada vez mais de sua vista. Incapaz de fazer qualquer coisa, um estado de espírito deprimente tomou conta dela. Ela havia perdido a mãe, ainda estava no celeiro junto com o irmão. Quer ela gostasse ou não, deixá-los para trás causava uma dor aguda no peito que ela não conseguia afastar. Mas ela sabia há muito tempo que eles estavam mortos. Ela queria dar-lhes um descanso digno, mas nunca havia desobedecido às ordens de seu pai. Glenn, que dirigia o caminhão, logo percebeu que a tristeza havia contagiado a todos. Cada um tinha seus próprios pensamentos a respeito, mas todos compartilhavam a mesma dor. Mais do que ninguém, ele sabia que eles não estavam bem. Ele próprio havia experimentado aquela sensação de desolação. Ele não tomou a iniciativa de falar e simplesmente se concentrou em dirigir em silêncio. Após dirigir por cerca de meia hora, alguns membros do grupo chegaram a uma pequena cidade. Já estava escuro e Shane não queria dirigir à noite, então teve que encontrar um abrigo temporário ali. O grupo chegou a uma área com apenas algumas casas nos arredores da cidade e escolheu aleatoriamente uma que tinha a porta fechada. Fiquem de olhos bem abertos. Os zumbis não serão os únicos inimigos, disse Shane enquanto esperava Richard abrir a porta. Ele entrou com uma espingarda na mão. Depois de subir até o segundo andar e verificar cada cômodo, 2 baques surdos foram ouvidos antes de Shane descer as escadas. Que barulho foi esse? Perguntou Glenn, um pouco nervoso. Não foi nada, só 2 caminhantes. Já foram embora, disse Shane, limpando o nariz e fazendo sinal para as pessoas do lado de fora entrarem. Vamos lá, me ajude a tirar esses 2 zumbis de casa. Após conversar e verificar a casa mais uma vez, Glenn retornou com o resto do grupo, e todos entraram. Enquanto isso, Herschel, Richard e Morgan passaram carregando os 2 cadáveres de zumbis. Glenn ficou visivelmente tenso por um instante. Com um suspiro, Glenn disse que não podia se preocupar muito com isso agora. Contanto que conseguisse tirar Herschel dali em segurança, já era mais do que suficiente para ele. O pequeno grupo que estivera tenso o dia todo estava exausto. Vendo isso, Shane disse a todos para descansarem e que retornariam à prisão no dia seguinte, dependendo da situação externa. Dentro do banheiro, Shane pegou o rádio e relatou a Sam Valdez. "CZ, aqui é o Shane. Conseguimos resgatar as pessoas na fazenda, mas devido à situação geral, voltaremos amanhã. CZ, você viu para que lado a horda de zumbis se moveu? Preciso ter certeza de que não está vindo para cá."
Câmbio, a voz de Sam Valdez soou pelo rádio, calma e firme. CZ. Não precisa se preocupar, a horda se moveu na direção oposta à da prisão. Mas não baixe a guarda. Câmbio. CZ. Entendi. Vou te manter informado. Não se esqueça de manter seu pessoal em segurança, respondeu Sam Valdez antes de encerrar a comunicação. CZ. Entendido. De volta ao grupo que ainda estava na cidade de Atlanta, eles aproveitavam todas as oportunidades para resgatar sobreviventes e saquear suprimentos, embora seu ritmo fosse lento devido às ruas complicadas. Dentro do ônibus no fundo, Jason sentou-se ao lado do motorista, mantendo os olhos bem abertos enquanto observava o exterior. Além do grupo de Kenneth, eles haviam resgatado uma professora com alguns alunos, alguns bombeiros com seus parceiros e 2 jovens que estavam fugindo. Esse grupo de pessoas estava sentado nos lugares disponíveis no ônibus, todo sob o olhar atento de Jason. Ele já havia discretamente informado seus subordinados para ficarem alertas em relação a esse grupo de recém-chegados. Jason sabia que confiar nas pessoas podia ser algo bom, mas não confiar nelas era ainda pior. Ele conseguia sentir o desespero e a pura vontade de sobreviver, e eram justamente essas coisas que levavam as pessoas a tomar decisões ruins. Mas, entre todas as pessoas que precisavam ser salvas, sempre havia algumas que queriam mais. Sua ambição ou desejo as levavam a tomar mais do que podiam suportar, e era contra isso que ele sempre se prevenia. Caminhões grandes e um ônibus seguiam em direção aos arredores de Atlanta rumo à prisão. O grupo de Jason tinha mais de 10 pessoas com experiência em armas e combate. Pode-se dizer que Kenneth e Dee eram homens confiáveis e que haviam recebido armas para ajudar a proteger o grupo. A noite estava caindo e, como diria um velho caçador, é à noite que o lobo caça sua presa. Quando tudo parecia calmo, o rádio de Jason de repente crepitou e a voz de Rick surgiu. CZ. Jason, tem uma mulher com um bebê no meio da estrada, a uns 50 metros à frente. Ao ouvir isso, Jason franziu a testa. Ele fez um sinal para George, o motorista, assim como para Dee e Kenneth. CZ. Qual é a situação ao redor deles? O que você vê? CZ. A mulher não se mexe. Ela está parada no meio da rua. Ela não parece infectada e à primeira vista parece estar pedindo ajuda. Preparem-se para ajudá-la. Eu mesmo irei até ela. Nenhum de vocês saia dos caminhões. Não gosto da aparência disso, disse Jason antes de pegar sua arma e prender o rádio ao peito. Dee e Kenneth, vocês têm experiência em combate. Desta vez, a missão de vocês é proteger este ônibus. Parece haver um sobrevivente que precisa de ajuda, mas eu realmente não gosto desta situação. Jason ficou parado ao lado da porta do ônibus enquanto o comboio começava a diminuir a velocidade. Você acha que é uma armadilha? Perguntou Kenneth franzindo a testa. Para ser sincero, as pessoas hoje em dia são muito desonestas. Estaremos prontos, disse Jim, pegando um fuzil M4 e se levantando, examinando os arredores com um olhar atento. O que está acontecendo? Perguntou Carlos sonolento. Não falem. Mantenham todos a cabeça baixa e fiquem longe das janelas até que isso acabe. Após dizer isso, o comboio parou na estrada fria, e Jason aproveitou o momento para descer do ônibus e avançar rapidamente com a arma em punho. A cidade estava agora um pouco mais tranquila, graças aos manifestantes que foram atraídos para o outro lado da cidade pelo alarme no CDC. Isso poderia dar às pessoas muitas oportunidades para fazer coisas imprevisíveis. Depois que todos pararam, Elias e os outros soldados saíram de trás do caminhão e se abrigaram atrás do tanque, armados com metralhadoras leves e rifles de precisão. Todos permaneceram em alerta máximo. Com o passar do tempo, a tensão aumentou e Jason, que já havia chegado à porta da frente da caminhonete, bateu levemente antes que ela fosse aberta. Pegue minha arma e prepare-se para qualquer imprevisto. Não se preocupe com a minha segurança, disse Jason, entregando seu M4 ao motorista à sua frente e guardando a faca na bainha do colete antes de se aproximar da mulher que permanecia em silêncio no meio da rua. É claro que durante esse tempo, todos aproveitaram a situação para se movimentar e se posicionar. Olá, senhora, somos do exército. Qual é a sua situação? Ao ver a estrada livre à frente, sem nenhum zumbi à vista, Jason sentiu uma estranha sensação no corpo. Caminhando sem pressa, aproximou-se da mulher que estava ajoelhada no chão, segurando o que parecia ser um bebê nos braços. Senhora, venha até mim. Prometo ajudá-la com todos os seus problemas, disse Jason com uma expressão calma. À medida que a situação se tornava cada vez mais crítica, ele deu um passo à frente e parou a cerca de 1 metro da mulher, que até então não havia se movido. Senhor, por favor, me ajude. Assim que Jason e seu grupo, à distância, perceberam que algo estava errado, a mulher ergueu o olhar e olhou para Jason. Jason ficou momentaneamente perplexo, mas logo percebeu que a mulher tinha uma aparência desgrenhada e estava extremamente suja, como se não tivesse tomado banho há muito tempo. Mas o que lhe chamou ainda mais a atenção foi o colar da mulher. Ao perceber o olhar de Jason sobre seu peito, ela rapidamente escondeu as peças de metal sob um cobertor. A senhora é a única aqui? Perguntou Jason com um sorriso tranquilizador. Ao ouvir a pergunta de Jason, o corpo da mulher estremeceu levemente e ela assentiu prontamente. Olhou para Jason, com um leve nervosismo nos olhos. Aquilo era definitivamente inesperado, ninguém mais além de Jason havia se aproximado daquele lugar. Vendo que a mulher não tinha intenção de falar, Jason segurou seus ombros e a ajudou a se levantar antes de dizer: Não se preocupe, você estará segura em um instante.
Obrigada pela sua ajuda, senhor. Com certeza será de grande auxílio para mim, disse a mulher enquanto algo metálico tocava levemente a barriga de Jason. Mesmo já sabendo que algo estava errado, Jason queria ver com os próprios olhos o que o estava incomodando. Mas ao olhar para a arma pressionada contra seu estômago, ele sorriu sinistramente e disse: Senhora, parece que não era um bebê que a senhora carregava nos braços. Pelo que vejo, você deve ser o capitão do grupo, estou certo? Se eu o fizer refém agora, os outros se renderão. Você é tão estúpido quanto os demais. Confiar nas pessoas hoje em dia é pura tolice, disse a mulher com uma expressão ligeiramente insana. A mulher, agora com uma arma na mão, pegou a pistola do coldre de Jason. Logo depois, 3 caminhonetes se aproximaram por direções diferentes, cheias de pessoas armadas. A julgar pelo número e poder de fogo, definitivamente não eram apenas um simples grupo de sobreviventes. Agora, peguem seus rádios e digam a todos para se renderem se não quiserem ver vocês morrerem. Mas não se preocupem, assim que pegarmos seus suprimentos, deixaremos todos vocês irem, disse a mulher com um sorriso. Esta era a segunda vez que eles conseguiam algo assim. Por favor, não atirem em mim, disse Jason com uma expressão estoica. Ao pegar o rádio, levou-o à boca e disse: eliminem os motoristas e não deixem ninguém sair daqui. No instante em que ouviu essas palavras, o sorriso em seu rosto congelou e ela puxou o gatilho. Bang! No entanto, naquele mesmo instante, Jason sacou uma faca e a cravou na garganta da mulher tola. Uma dor aguda o atingiu no estômago, mas seu colete à prova de balas o protegeu de ferimentos graves, embora o impacto ainda fosse insuportável. Ao ouvirem o disparo e verem o corpo de Jason estremecer, todos os homens atrás da mulher congelaram por um instante. A situação não estava saindo como esperado. Eu nunca confio em ninguém, vadia, disse Jason, embainhando a faca e segurando o corpo da mulher nos braços. Quando todos se deram conta do que havia acontecido, já era tarde demais. Assim que Rick e os outros ouviram o tiro e viram a situação se desenrolar, não perderam tempo e abriram fogo. Bang! 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 Capítulo 65. As coisas não são tão simples assim. Atenção, pessoal, fogo! Gritou Rick enquanto abria a porta do caminhão e atirava nas pessoas à sua frente. Bang! 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 Ao perceberem que o inimigo não tinha boas intenções e havia atirado em Jason, Elias e os outros soldados eliminaram os motoristas, conforme as ordens do capitão. Dee e Kenneth apontaram seus fuzis de assalto para os sobreviventes sem hesitar e puxaram o gatilho. Disparos de bala saíram dos canos de inúmeras armas, e uma névoa de sangue surgiu repentinamente sobre os corpos dos indivíduos armados, matando muitos instantaneamente. Afastem-se todos, gritou um homem na carroceria de um caminhão antes de ser baleado na testa. Jason não perdeu tempo e se jogou no chão com o cadáver de uma mulher, usando-o como escudo. Balas atingiram sua direção, mas ele revidou rapidamente assim que recuperou o controle da situação. Droga! Sentindo uma bala roçar seu braço esquerdo, a expressão de Jason tornou-se fria e ele continuou atirando. Bang! 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 Após alguns segundos, a cena ficou em silêncio. Embora as mortes dessas pessoas tivessem suas próprias causas, ninguém no grupo de Jason hesitou em atirar e matar, fazendo os sobreviventes no ônibus tremerem de horror. Jason empurrou o cadáver para o lado e se levantou, olhando para o ombro sangrando antes de avançar com uma expressão fria. Empunhando uma pistola, observou um dos feridos se contorcer de dor no chão e, sem hesitar, atirou. Bang! De tempos em tempos, balas saíam da arma de Jason, mirando naqueles que ainda se contorciam no chão. Caminhando lentamente para frente, Jason avistou 2 homens agachados, tremendo de medo. Que diabos vocês estavam tentando fazer? Perguntou Jason com voz grave. Ao ouvirem suas palavras, os 2 homens se viraram e se ajoelharam. Por favor, não nos mate, senhor. Nós realmente não queríamos fazer isso, mas tivemos que fazer para sobreviver. Jason olhou para os 2 homens implorando por suas vidas, sentindo-se furioso. Era a primeira vez que se deparava com inimigos que não só queriam sua vida, mas também seus pertences. Sabia que isso poderia acontecer, mas pensando bem, era cedo demais. Agora que tudo havia acontecido, Jason não tinha intenção de deixar ninguém vivo. Ele olhou para o seu grupo que se aproximava e, sem hesitar, atirou em um dos homens. Bang! O homem que restou, ao ver seu companheiro morto, fechou os olhos de terror e disse: Sinto muito, senhor, por favor, deixe-me viver. Muito bem, eu sou uma pessoa justa. Diga-me o que diabos você estava tentando fazer e de onde você vem. Ao ouvir as palavras de Jason, o homem estremeceu levemente e começou a revelar tudo o que sabia. Ele respondeu a todas as perguntas de Jason, e a cada resposta, Jason ficava mais furioso. O homem no chão se chamava Roberto. Ele pertencia a um grupo liderado por mafiosos e ex-policiais que haviam reunido pessoas suficientes para se protegerem dos zumbis em Atlanta. Seus movimentos eram limitados. Eles se limitavam a saquear lojas próximas e roubar sobreviventes em pequeno número. No entanto, recentemente, à medida que os zumbis se afastavam da área, eles começaram a agir com mais frequência. Após invadirem uma loja de armas, começaram a matar grupos menores em busca de comida e suprimentos. Quando seus caminhões estavam cheios, retornavam ao esconderijo para descarregar os bens roubados. Mas recentemente suas ambições aumentaram. Eles usaram a mesma tática contra comboios militares, saqueando com sucesso 3 grandes caminhões do exército. Aproveitando-se da surpresa, os soldados foram feitos reféns.
Os caminhões militares carregavam muitas armas e suprimentos, o que alimentou a confiança e a ganância do grupo. Ao avistarem os caminhões de Jason, decidiram roubá-los também. Segundo Roberto, o grupo que Jason e sua equipe acabavam de eliminar era a principal força de sua facção, o que imediatamente fez Jason pensar em seu próximo passo. Senhor, contando com aquele homem à sua frente, eliminamos 27 pessoas. Todos estão recolhendo as armas e os suprimentos que carregavam, relatou Elias com um tom sombrio. A visão dos sobreviventes, pessoas que eles deveriam ajudar, tentando matá-los, deixou uma sensação estranha em seu coração. Ele agora entendia que as pessoas estavam sendo forçadas a mudar e que as leis não existiam mais. Muito bem, carreguem tudo. Assim que estivermos prontos, faremos um pequeno desvio. Parece que temos camaradas sendo mantidos prisioneiros por essas pessoas, disse Jason, agarrando Roberto e o empurrando em direção aos caminhões. Entendido, senhor. Rick, observando tudo com profunda emoção, notou o braço sangrando de Jason e apontou. Você está sangrando muito. Precisamos tratar o ferimento e prevenir infecções. É só um arranhão, você está bem? Perguntou Jason com naturalidade. A julgar pela expressão de Rick, ele estava claramente abalado com o ocorrido. Qual é o plano agora? Perguntou Rick seriamente, tentando mudar de assunto. Estamos indo para o refúgio deles. Aparentemente, eles têm um grupo de soldados como prisioneiros. Precisamos resgatá-los antes de sairmos daqui, disse Jason enquanto observava Elias pisotear e amassar Roberto com as botas e as mãos. Tudo bem. Rick, ainda um pouco abalado pelo encontro, assentiu. Agora, ele entendia completamente que os zumbis não eram seus únicos inimigos. Jason sempre estivera certo. Não podia haver misericórdia para os inimigos. Dentro de um prédio, vários homens armados circulavam fumando cigarros. Droga, será que algum dia vamos conseguir entrar para o grupo principal? Temos que proteger este lugar. Não podemos ir embora todos de uma vez, disse um homem de cabelos compridos. O que faremos com os prisioneiros? Devemos nos livrar deles. São apenas bocas a mais para alimentar. No momento em que estavam prestes a se mover, 2 balas silenciosas perfuraram suas cabeças, espalhando sangue pelo ar. Seus corpos caíram sem vida no chão. Durante esse tempo, muitos outros foram mortos em meros segundos graças à mira impecável de Elias. Assim que o caminho foi liberado, os soldados entraram no prédio e começaram a trabalhar. Enquanto a operação se desenrolava, Jason observava tudo à distância do comboio. Elias insistira em liderar o ataque e eliminar todos os inimigos, sem exceção, permitindo que Jason recebesse atendimento médico para seu ferimento. Ao ver as expressões determinadas e as ações decisivas de sua equipe, Jason sorriu levemente satisfeito. Seu grupo estava ficando mais forte e, em breve, ele não precisaria mais se preocupar com o resultado de cada missão. Parece que você estava certo, Roberto. Este é definitivamente o refúgio do seu povo, disse Jason friamente, deixando Roberto sentar-se no chão. Você vai me deixar ir, não é? Você prometeu, não prometeu? Perguntou Roberto com voz assustada. Mas ninguém mais do meu grupo prometeu deixar um rato como você viver. Boa noite, disse Jason enquanto se afastava. Não. Não me matem. Eu posso ser útil. Por favor. Os gritos de Roberto ficaram mais altos e desesperados, mas Jason não tinha intenção de poupá-lo. Bang! Virando a cabeça, Jason viu Rick cuidando de Roberto, depois continuou andando e tirou o rádio do colete. CZ. Senhor, todos os inimigos foram eliminados. Resgatamos 20 camaradas que estavam sendo mantidos prisioneiros. Todos eles tinham suas placas de identificação militar e estavam em uma sala trancada, disse a voz de Elias pelo intercomunicador. Excelente. Informe-os da situação e reúna todos os suprimentos úteis deste local. Precisamos agir rápido. Ao saber que tudo estava resolvido, Jason sinalizou para seu grupo entrar e ajudar com os suprimentos. Os caminhões militares foram carregados com comida e armas, e o ônibus também foi abastecido. Todos se prepararam para partir novamente em direção à prisão. Agora, o comboio deles havia crescido para 7 caminhões grandes. Essa viagem rendeu ótimos resultados e, o mais importante, uma experiência valiosa para o grupo. Ninguém, em nenhum grupo da SCT, poderia dizer que passou a noite em paz de espírito. Não. Pai, algum de vocês viu meu pai? Não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Na manhã seguinte, todos foram acordados pela exclamação de Beth. Glenn foi o primeiro a acordar. Olhando para Beth, que estava em pânico, ele primeiro tentou acalmá-la, buscando confortá-la de todas as maneiras possíveis. O que houve, Beth? Acordei há pouco tempo e não consegui encontrar meu pai em lugar nenhum. Ele provavelmente saiu antes de todos nós acordarmos. A voz de Beth estava embargada pelas lágrimas. Glenn olhou em volta e descobriu que o lugar onde Herschel havia dormido na noite anterior estava realmente vazio. Glenn olhou desconfiado para as escadas. Você já verificou a casa toda? Beth assentiu com a cabeça e ficou em silêncio, sem saber o que fazer. Ela simplesmente sentou-se em um sofá e chorou silenciosamente. Daryl pegou silenciosamente sua besta, agarrou sua faca e caminhou em direção à porta. Vou procurá-lo. Nesse instante, Shane também voltou a si. Ao ver Daryl prestes a sair, ele o deteve rapidamente. Daryl, não se apresse, vamos juntos. Pegue suas coisas e vamos. Pouco depois, um grupo de pessoas saiu correndo da casa, todos começando a procurar sem entrar no carro. Nessa situação, todos decidiram seguir Daryl, que era o mais experiente em rastreamento.
Ao ver isso e perceber que Daryl era a chave para encontrar seu pai, Beth o seguiu em silêncio. Daryl não caminhava depressa, mas seus olhos percorriam todo o caminho, procurando cada detalhe que pudesse lhe dar uma pista sobre para onde Herschel poderia ter ido, e continuou andando depois de ver mais sinais. Após caminhar por cerca de 20 minutos, várias pessoas chegaram à porta de um bar. Daryl não disse nada, mas fez um sinal para Beth, que estava atrás dele, para que ela desse um passo à frente e entrasse. Sem hesitar, Beth abriu a porta principal do bar e lá estava um senhor de camisa branca sentado. O único senhor com essas características era Herschel. Beth chorou de alegria, correu para o bar, foi atrás de Herschel, o abraçou e o chamou baixinho de papai. Patrícia, por outro lado, também entrou para dar apoio. Para ela, o mais importante era que todos estivessem bem. O resto do grupo sorriu ao ver isso. Para eles, uma cena familiar calorosa era rara hoje em dia, e até Daryl demonstrou um pouco mais de emoção, embora tenha sido apenas um momento fugaz. Quando Daryl viu que estava tudo bem, ele quis voltar para o carro quando, de repente, pelo canto do olho, viu alguém no telhado não muito longe dali. Todos no chão. Daryl foi o primeiro a pular em cima de Glenn e Lori, que estavam à sua frente, e Shane também se abaixou rapidamente por reflexo. Apenas Morgan, Richard e Jimmy não reagiram imediatamente. Bang, bang, bang. Finalmente, todos ouviram as rajadas de tiros não muito longe de sua direção. Após uma rajada de tiros, tudo o que eles conseguiam ver era serragem e poeira voando ao redor deles. As balas ainda estavam sendo disparadas em sua direção, com vários impactos ao lado deles. Daryl, que havia jogado os dois no chão, gritou bem alto: "Entrem no bar, não podemos ficar aqui." Após falar, ele rastejou em direção ao balcão do bar de 4, e os outros rapidamente o seguiram. Glenn olhou para o lado e viu que Jimmy havia sido baleado e caído no chão. Não se ouvia nenhum som, enquanto Richard segurava o braço com dor. Mas Glenn não tinha intenção de ajudar, subindo rapidamente no balcão. Ele se encolheu num canto, observando atentamente o que acontecia à frente. Shane, que havia escalado para o outro lado do balcão, deitou-se no chão e estendeu a mão para Richard, que gemia no chão. "Se você não quer morrer, pegue minha mão." Richard poderia ser considerado um cara normal, mas como qualquer pessoa em um momento de vida ou morte, ele ainda conseguiu se mover e num instante soltou a mão que estava pressionando o ferimento e estendeu-se com dificuldade em direção a Shane. Shane viu o sangue vermelho vivo na mão de Richard à primeira vista, inclinou-se para a frente e agarrou seu pulso. Apesar de fazer força, Shane não conseguiu levantar Richard rapidamente. Daryl, que finalmente se afastou da parede, viu a situação e correu para ajudar. Finalmente, com a ajuda de duas pessoas, arrastaram Richard para o outro lado do balcão do bar. Daryl olhou para Jimmy do lado de fora da porta e viu que ele já estava morto, então não havia necessidade de ajudá-lo. "Jimmy está morto, droga!" Após a exclamação de Daryl, Glenn virou a cabeça para fora e olhou para Herschel, que abraçava a filha com força. Shane aproveitou a oportunidade para tratar o ferimento de Richard, verificando e descobrindo que a bala havia atravessado seu braço. Sua expressão melhorou consideravelmente ao perceber que não era tão grave quanto ele esperava. "Richard, meu velho, a boa notícia é que a bala atravessou. A má notícia é que você está com sangramento grave. A bala deve ter atingido uma artéria. Vou tentar estancar o sangramento primeiro. Você pode não durar muito. Preciso que você fique quieto." Eu não vou me mexer, cara," disse Richard com uma expressão pálida. Se ele não tivesse deixado Lori sair naquele momento, isso não teria acontecido. Enquanto falava, Shane rapidamente cortou a manga da camiseta de Richard com uma faca e improvisou um torniquete no ferimento. Olhando em volta, Shane viu que Herschel ainda estava sentado ali, e havia uma garrafa de bebida alcoólica ao lado dele. Ele pegou a garrafa de álcool e despejou o conteúdo sobre o ferimento de Richard. Droga, amigo. À medida que o vinho escorria pela ferida, o rosto de Richard empalideceu instantaneamente, e ele cerrou os dentes, suportando a dor intensa. Os gemidos de dor escapavam de seus lábios. Capítulo 66 em crise. Minutos depois, Daryl deslizava pelo chão do bar de um lado para o outro, praguejando baixinho. Jogou algumas garrafas de vinho vazias no balcão ao lado e gritou: "Shane, quem são aqueles desgraçados? E você, velho, alguém morreu enquanto estávamos tentando te encontrar. Você não se sente nem um pouquinho culpado? Ei, pare de falar assim com o meu pai." Vendo Herschel permanecer em silêncio, Beth não conseguiu se conter ao ouvir as palavras cruéis de Daryl. Ela se virou para encará-lo com os olhos vermelhos, transtornada por tudo o que havia acontecido. Daryl deu alguns passos à frente, olhando para a garota à sua frente. A raiva o consumiu e ele gritou, apontando para Herschel: "Eu disse alguma coisa errada, garota? Não se esqueça que estamos nessa maldita enrascada por causa dele." "Ei, Daryl, pare de falar. Você não vê que a situação já está ruim o suficiente?" Lori rapidamente agarrou a mão de Daryl, percebendo que ele estava perdendo o controle, mas ele a puxou com força. Apontando para Lori, Daryl também praguejou: "A culpa não é sua também, Lori? Você é uma mulher que ainda não aceitou o mundo como ele é. Na única vez em que tentou fazer algo sozinha, saiu em busca da morte." Jason disse que muitos na comunidade não entenderiam a gravidade do mundo em que vivemos, e agora acho que finalmente entendi suas palavras.
Lori ficou em silêncio diante das acusações de Daryl. Seus lábios tremiam, mas ela sabia que não podia dizer nada para se defender. Vamos ficar quietos por 1 minuto, não é hora de discutir. Você acha mesmo que agora é o momento certo para brigarmos entre nós? Shane finalmente falou depois de cuidar dos ferimentos de Richard, interrompendo o conflito que se intensificava. Como todos os outros, sua mente estava paralisada naquele momento. A morte de Jimmy, o ferimento grave de Richard e agora a equipe discutindo constantemente em vez de se concentrar no perigo lá fora. Durante as reuniões, Jason os havia alertado de que algo assim era apenas uma questão de tempo. Por isso ninguém sem experiência deveria sair da prisão, sob nenhuma circunstância. Todos concordaram que apenas militares e combatentes de elite cuidariam das missões externas, enquanto os demais administrariam o refúgio. Considerando a situação atual, todos precisavam se acalmar e pensar cuidadosamente em como lidar com o problema em questão. De repente, enquanto todos estavam absortos em pensamentos, Herschel, que estava sentado na beira do balcão, levantou-se. Caminhou lentamente até Richard e, sem dizer uma palavra, começou a examinar seu ferimento. Ao ver isso, Shane também se moveu e observou a situação do lado de fora pelas frestas da porta e das janelas do bar. De repente, sentiu alguém se aproximando por trás e, quando se virou, Daryl estava ao seu lado. Antes de começarem a atirar, eu vi pelo menos 2 pessoas no telhado à direita ali. Depois de dizer isso, Daryl apontou para um prédio onde tinha visto o inimigo pela última vez. Shane virou a cabeça na direção indicada por Daryl e, com certeza, uma sombra escura podia ser vista naquele local. Isto é péssimo. Não temos ideia de quantas pessoas estão do lado inimigo. Shane desviou o olhar e socou o chão de madeira, descarregando sua frustração. Precisamos entrar em contato com a prisão. Sam deve conseguir enviar uma equipe para nos apoiar. Onde está o rádio? Morgan de repente teve uma ideia lógica e olhou para Shane, procurando o rádio. O rádio está aqui. Glenn, que estava num canto, deu um passo à frente com uma mochila e a entregou. Daryl arrancou-a de suas mãos. Ao perceber que Glenn estava escondido no canto, Daryl o encarou e disse: "Está com medo? Você deveria estar pensando em como derrotar nossos inimigos. Pare de se esconder." Foi chocante, mas não estou com medo. Glenn sentou-se ao lado de Daryl, repetindo as palavras em sua mente. Com um olhar de desdém, Daryl o ignorou, pegou o rádio e começou a se comunicar com a prisão. "CZ. Aqui é o Daryl, me recebe? Câmbio. CZ. CZ. Daryl falando com a prisão, alguém me ouve? Respondam, estamos em uma situação de crise, câmbio. CZ. Após várias tentativas de contato com a prisão, não houve resposta. Daryl, desapontado, jogou o rádio de volta para Glenn. A horda de zumbis não atacou a prisão. Atacou? Perguntou Glenn em voz baixa. Cala a boca. Por que você está pensando em uma coisa tão estúpida? Daryl imaginou brevemente a prisão infestada de zumbis. Isso é impossível. A prisão tem tanques. Eles não podem ser destruídos por uma horda tão facilmente. Morgan tentou tranquilizá-los, mas a verdade era que ele não tinha uma resposta concreta para contestar as palavras de Glenn. Shane cobriu o rosto com as mãos, tomado pelo desespero. Mesmo tendo liderado um grupo antes, agora tinha 3 mulheres consigo, um velho, uma pessoa ferida e uma que já estava morta. No fim, só ele, Daryl, Morgan e Glenn tinham habilidades de combate. Shane tinha alguns homens competentes, mas esse não era o problema. O verdadeiro problema era que eles não tinham informações sobre o inimigo. Sem informações e em uma posição desvantajosa, o resultado seria sempre ruim para eles. Todos estavam sentados no chão, ainda sem saber como sair daquela situação. Além dos zumbis, havia outra ameaça às suas vidas. Shane deu alguns tapinhas no rosto e, com confiança renovada, levantou-se. Olhando para as pessoas na sala, hesitou por um instante antes de dizer: "O inimigo lá fora pode entrar a qualquer momento. Não podemos ficar aqui sentados esperando a morte. Temos que fugir. Ficar aqui só vai prolongar nossa morte. A maioria de nós não morreria se fuguíssemos?" Perguntou Glenn, relutante em aceitar o que Shane estava dizendo. Ele ainda queria se reencontrar com Maggie. Como líder que teve que tomar decisões que ninguém mais ousava tomar, Shane assentiu e não negou as palavras de Glenn. "Você tem razão. Eu realmente não quero admitir, mas essa é a verdade. Se corrermos, temos uma chance. Ficar aqui sem fazer nada é pior." Após uma pausa, percebendo que ninguém mais tinha nada a dizer, Shane tomou sua decisão e pensou na melhor maneira de escapar. "Muito bem, preparem-se para correr, esta será nossa única chance." No momento em que todos estavam pegando suas coisas, Glenn gritou de repente: "Esperem, pessoal. Talvez ninguém mais precise morrer.
Todos se voltaram para Glenn, que segurava o rádio. Um som pôde então ser ouvido vindo do alto-falante. CZ. Qualquer pessoa da comunidade SCT que ouvir minha voz, responda imediatamente. O grupo de pessoas que se despedia sorriu instantaneamente, e Shane rapidamente arrancou o rádio de suas mãos. CZ. É o Shane. Estou te ouvindo alto e claro. CZ. Shane, que surpresa. Estamos voltando agora mesmo. Como estão as coisas na prisão com a horda de zumbis? Ao ouvir essa pergunta, Shane esboçou um sorriso de impotência e respondeu com um sorriso irônico. ZZ. Jason, desculpe, mas não estamos na prisão. Fomos emboscados e estamos sob ataque. Por sorte, conseguimos nos abrigar em um bar. O rádio ficou em silêncio por alguns segundos, e então a voz de Jason voltou a soar, desta vez com uma frieza perceptível. CZ. Onde você está? Shane olhou para Herschel e os outros e Beth, que estava ao lado dele, disse rapidamente. Esta é a cidade mais próxima ao sul da prisão. Não deve haver outras cidades por perto. CZ. Estamos na cidade mais isolada ao sul da prisão, dentro de um bar. Houve outro silêncio, que durou quase 1 minuto. Shane presumiu que a outra parte estivesse verificando rapidamente o mapa e, de fato, um instante depois, a voz de Jason voltou a soar pelo rádio. CZ. Entendi. Mantenha sua posição e tente não sair do bar. Chegaremos em 10 minutos. CZ. Entendido. Após deixarem o rádio de lado, todos no grupo soltaram um suspiro de alívio, e Shane rapidamente examinou a área. Em poucos minutos, ele começou a dar ordens, posicionando as pessoas em locais estratégicos enquanto instruía o restante a se esconder com Richard. Poucos minutos depois, passos puderam ser ouvidos do lado de fora do bar. Shane levantou a mão, sinalizando para que todos ficassem alertas, enquanto espiava cuidadosamente por uma pequena fresta. Ele agora conseguia ver claramente 5 ou 6 pessoas se aproximando do bar, carregando armas longas nas mãos. Shane não podia se dar ao luxo de deixar os inimigos se aproximarem do bar tão facilmente. Se eles conseguissem entrar, as coisas ficariam ruins para todos. Com determinação, Shane ergueu seu M4, apontou para a pessoa mais próxima e puxou o gatilho. Vocês estão cercados. Saiam agora e entreguem as mulheres. Bang, bang, bang. Das poucas pessoas que se aproximavam, 2 foram atingidas pela rajada de tiros e caíram no chão. As demais, não querendo permanecer expostas, correram rapidamente em direção a diferentes pontos para se proteger. A voz de um homem ecoou por trás de uma caçamba de lixo. Escutem bem, seus bastardos aí dentro. Vocês estão todos mortos. Vou pegar as mulheres do seu grupo e dar a elas uma noite inesquecível. Mas antes disso, vou pegar cada um de vocês e cortar a garganta de cada um. Ao ouvir as ameaças vindas de fora, Shane sentiu um certo alívio. Enquanto o inimigo soubesse que eles tinham armas para se defender, não seria fácil para eles chegarem perto do bar. Capítulo 67. A Face do Mal. Nesse momento, após colocar o rádio em seu colete, Jason olhou para todos no ônibus e preparou lentamente as palavras que queria dizer. Ele sabia que aquele novo grupo de sobreviventes era realmente excepcional. Havia soldados experientes, policiais e bombeiros qualificados. Havia até médicos, o que era extremamente benéfico para a comunidade. Jason, de pé diante de todos, observou em silêncio os numerosos rostos um tanto abatidos e disse: minha comunidade e todas as pessoas protegidas por soldados. Bons policiais, cientistas, médicos e civis lutam todos os dias para acolher mais pessoas de fora. Ninguém será expulso do nosso refúgio e todos serão bem-vindos. Mas vocês devem saber por experiência própria que existem pessoas que querem destruir o refúgio que estamos construindo com tanto esforço. Um lar para crianças e idosos que só querem viver seus primeiros e últimos dias em paz. É por isso que preciso da ajuda de vocês. Precisamos pegar em armas e lutar. Enquanto falava, apontou para o ferimento no ombro e disse com voz firme: olhem para este ferimento. Recebeu enquanto tentava, de boa fé, salvar um civil. Escusado será dizer que eles não querem ser salvos, e agora chegou a hora de vocês decidirem. Vão avançar e lutar contra aqueles que querem nos ver perecer, ou vão ficar de braços cruzados assistindo? Ao observar as expressões de todos, Jason compreendeu que suas palavras os haviam influenciado. Não havia hesitação, e até mesmo os mais idosos se sentiam encorajados. Fossem Jill ou Kenneth, que haviam sido salvos por Jason, os soldados que Elias resgatara das garras dos sobreviventes, ou civis ajudados ao longo do caminho até aquele lugar, todos portavam armas, prontos para enfrentar o mundo. Mataremos quem for necessário para salvar aqueles que querem ser salvos. Gostaria de acreditar que existem mais pessoas boas do que mais neste mundo, mas, neste momento, a situação me diz o contrário. Criarei um novo mundo e ensinarei a todos vocês como sobreviver. Não negarei que encontraremos obstáculos ao longo do caminho, mas garanto-lhes que este será apenas o começo de uma nova ordem. Ao ver que Carlos estava de boca aberta, mas parecia pensar que não podia fazer nada, Jason ficou realmente intrigado com ele. Abaixando momentaneamente a arma, deu um passo à frente e disse: a cura para este vírus ainda não foi encontrada pelos pesquisadores da nossa comunidade. E muito provavelmente nunca será.
Ao ouvir as palavras de Jason, Carlos ainda não conseguia acreditar. Depois de pensar por um instante, percebeu o que Jason realmente queria dizer e afirmou: se é assim, estou pronto para lutar ao seu lado para preservar o pouco mundo que nos resta. Admito que ainda tenho um pouco de medo dos zumbis, mas garanto que em algum momento estarei pronto para proteger o pouco que nos resta. É isso que eu gosto de ouvir. E enquanto continuarmos lutando, haverá um caminho para um futuro melhor. Ao ouvir as palavras marcantes de Carlos, Jason sentiu-se verdadeiramente satisfeito. Ele ergueu a mão e apontou para uma caixa atrás do grupo. Dentro dessa caixa estão armas e munição. Soldados, distribuam uma arma para cada um para autodefesa. Vocês não precisarão lutar, mas se precisarem se proteger daquilo de que não podemos protegê-los, saberão o que fazer. Então, ele virou a cabeça na direção de George Burseia e perguntou: quanto tempo nos resta antes de alcançarmos o grupo que está sendo atacado? Pelo menos 5 minutos, senhor, não mais, respondeu George Burseia com uma expressão fria. Bom, ao ouvir a resposta de George, Jason assentiu com satisfação. Se eles ainda estivessem muito longe, ele ficaria realmente preocupado com o que poderia acontecer com o grupo de Shane, que inexplicavelmente estava do lado de fora da prisão. Senhor, devemos eliminar todos os inimigos lá fora? Um soldado, vestindo um uniforme verde característico, aproximou-se de Jason e perguntou com um olhar calmo. Sim, ninguém lá fora deve ser deixado vivo. Eles podem ser membros de gangues ou grupos como os que encontramos em Atlanta, então não podemos ter piedade, expressou Jason com naturalidade. Entendido, senhor. Jason assentiu com a cabeça e aproximou-se de Daniel, que estava sentado com os outros civis, e disse: desta vez, você ficará responsável pela segurança do comboio. Deixe o resto conosco. Como se estivesse pensando em algo, Kenneth olhou para Jason e disse: nós cuidaremos da segurança deste lugar. Mas, senhor, se me permite dizer, caso situações como esta voltem a acontecer, pode contar comigo e com o Jim. Jason deu um tapinha no ombro de Kenneth e assentiu com a cabeça. Em seguida, caminhou até George Burseia, que dirigia em alta velocidade, e pegou o rádio para contatar Shane. CZ. Shane, qual é a sua situação? Chegaremos em menos de 3 minutos. CZ. Estamos resistindo, mas não vamos durar muito tempo nessa posição desvantajosa, Jason. Você precisa saber que há muitos combatentes inimigos. Tenha cuidado, alguns deles estão no telhado. CZ. Não se preocupe, nós também temos muita gente. No bar, Shane largou o rádio novamente e começou a saborear o que estava prestes a acontecer, lançando olhares ocasionais para a lixeira. No fundo, ele estava ansioso para acabar com aquele desgraçado que se escondia como um rato. Desde que se tornará policial no condado de King, ele nunca havia se deparado com uma situação tão complicada. Mesmo quando Rick foi ferido, não se comparava ao que acontecia agora. Com profundo ressentimento e raiva, ele matou um dos homens do lado de fora. De tempos em tempos, Shane atirava em direção à lixeira para conter os inimigos. 3 minutos podem não parecer muito tempo nessa situação, mas definitivamente não foram suficientes. Logo após Shane disparar mais alguns tiros, o rugido de vários veículos foi ouvido à distância. Nem um segundo depois, as pessoas dentro do bar ouviram rajadas de tiros não muito longe de onde estavam. Bum, bang, bang, bang. São os militares. Muitos dos caminhões avançaram, seguidos por uma série de rápidas trocas de tiros, com rajadas contínuas vindas de todas as direções. Embora Shane não conseguisse ver claramente o que estava acontecendo ao seu redor, ele tinha certeza de que havia pessoas escondidas atrás da lixeira. Mas naquele instante, vários homens em uniformes militares verdes avançaram com as armas em punho. Atrás deles, Jason caminhava calmamente. O Jason está aqui. Vamos embora agora. Shane saiu correndo do bar, apenas para ver Jason se virando e caminhando em direção ao local, seguido por várias figuras desconhecidas. Havia mais de 30 homens vestidos com uniformes pretos e verdes. Eles eram definitivamente militares. Shane olhou mais atentamente e percebeu que todos estavam usando uniformes do exército. Observando as patentes militares dessas pessoas, algumas eram mais altas que outras. Mas Shane não conseguiu olhar por mais tempo. Jason já havia chegado à entrada do bar, e o corpo de Jimmy jazia lá, fazendo o rosto de Jason escurecer. Quero aqui os que ainda estão vivos, gritou Jason com voz autoritária. Elias e Rick, acompanhados por outros 2 soldados, aproximaram-se lentamente, carregando 2 pessoas. Sai da frente, droga! Em questão de instantes, 2 pessoas foram jogadas diante de Jason. Sem perder tempo, ele sacou sua arma e as encarou com um olhar calmo. Com as pernas trêmulas, os homens ajoelhados no chão olhavam para Jason com uma expressão complexa. Seus mantos jaziam no chão enquanto respiravam em um ritmo antinatural. Mas quando estavam prestes a gritar de boca aberta, Jason ejetou o carregador da pistola e enfiou o cano inteiro na boca do homem ajoelhado. Levantou a perna e chutou o homem no peito. O corpo caiu imediatamente para trás, a parte de trás da cabeça do homem forte batendo com força no chão. Seu corpo inteiro ficou mole, permanecendo imóvel no chão. Essa cena aconteceu de forma rápida e brutal. As pessoas atrás de Jason ficaram atônitas, mas quando viram seu olhar, seus corpos, que tremiam levemente, sentiram um arrepio, e ninguém ousou emitir um som. Com o passar dos segundos, Jason voltou seu olhar para o homem magro sob ele, que já estava ficando roxo e parecia prestes a morrer. Ele soltou o pescoço do homem antes de golpeá-lo com a coronha da pistola. Rachadura. Tosse, tosse, tosse.
O corpo do homem magro ficou imóvel no chão, sua respiração tornando-se cada vez mais difícil. Ele agarrou o pescoço e respirou fundo, embora não estivesse totalmente consciente, e então tossiu repetidamente por causa da dor. Ei, sua vez também vai chegar, então comece a pensar em uma maneira especial de eu te deixar ir. Jason se virou para o outro homem ao seu lado, que tremia de terror ao ver como seu companheiro estava sendo tratado. Tocando na testa do homem magro à sua frente, Jason perguntou calmamente: dê-me o que eu quero, ou você não terá tanta sorte da próxima vez. Quantos cúmplices você tem e onde eles estão escondidos? Eu não sei. Obrigado pela sua resposta. Ao receber uma resposta indesejada, Jason apontou sua pistola com silenciador e, sob o olhar horrorizado do homem magro, disparou um tiro certeiro em sua cabeça. Bang! Deixando de lado o corpo sem vida do homem forte, Jason caminhou em direção ao segundo homem e disse: você está sem sorte. Parece que seu amigo não quis conversar. Diga-me, quantas pessoas estão no seu grupo e onde diabos elas estão? O tom de Jason era gélido, e até Rick e os outros podiam sentir a intenção assassina em suas palavras. O homem que acabará de ver seu companheiro ser morto por Jason não tinha intenção de responder. Vá para o inferno, seu maldito desgraçado. Faixa? Jason sacou uma adaga com a mão esquerda e, sem hesitar, cravou a lâmina diretamente na mão esquerda do homem. Ah! O homem gritou de dor antes que pudesse terminar de falar, e Jason o estrangulou com a faca. Uma última pergunta. Quantos companheiros você tem e onde eles estão? Eu sei, por favor, não me mate. Ao ouvir essas palavras, o corpo do homem finalmente começou a tremer. Ele imediatamente ergueu o olhar para encontrar o de Jason, percebendo desta vez que estava prestes a ser morto. Todos permaneceram em silêncio. Elias e os outros apenas olharam para o homem com indiferença. Já haviam sofrido demais com pessoas como ele, indivíduos em quem confiaram e que acabaram por traí-los. Aquele que permaneceu em silêncio recebeu outra facada de Jason, desta vez na outra mão. Vendo que ainda não conseguiria o que queria, Jason estava prestes a se livrar do problema imediatamente. Eu te disse, eu sei. Ah, quero uma resposta. Pare de falar bobagens. Bons ou maus, as pessoas raramente, ou nunca, haviam encontrado soldados como esses, que não hesitavam em aniquilar um grupo inteiro sem demonstrar qualquer emoção. Temos um esconderijo temporário a oeste da cidade. Juro, se você me soltar, posso te levar até lá. Ah, por que você ainda está me batendo? Ao ouvir essas palavras, Jason afrouxou o aperto no homem e o deixou ir, embainhou sua adaga e olhou para todos. Eu só queria que você me dissesse onde diabos eles estão. Meu povo e eu estamos fartos de canalhas como você. Isso é uma vergonha. Foi a mesma resposta que já haviam recebido do grupo que os emboscou. Jason não queria perder mais tempo com gente assim. Então, quando soube de onde eram e quanto valiam, parou de se incomodar. Muito bem, vamos voltar para o nosso abrigo. Enxugando o suor da testa, Jason sacou sua arma com silenciador da cintura. Sob o olhar atônito do homem, uma bala perfurou sua testa antes que ele pudesse proferir uma única palavra de protesto. O rosto do homem empalideceu, seu corpo parou de se mover e ele caiu no chão. Elias, peça a alguém para recolher as armas dessas pessoas e, se possível, descobrir mais sobre o grupo delas. Elas podem representar um perigo se nossos homens as encontrarem mais tarde. Entendido, senhor. Após ouvir as ordens de Jason, Elias sinalizou para que um grupo procurasse as armas e quaisquer recursos importantes que essas pessoas pudessem ter. Glenn e os outros olharam para Jason com expressões estranhas. As pessoas presentes, com exceção de Rick, Shane e Daryl, sentiram que torturar e executar friamente aqueles homens era demais. Afinal, o apocalipse tinha acabado de começar e eles nunca tinham visto nada parecido, muito menos o lado mais sombrio do que Jason era capaz para proteger seu povo e o futuro deles. Jason não lhes deu atenção. Simplesmente ordenou que algumas pessoas recuperassem o corpo de Jimmy e o levassem de volta para a prisão. No mínimo, eles tinham que lhe dar uma despedida digna. Capítulo 68. As pessoas pensam. Após eliminar todos os inimigos, Jason pegou sua arma e caminhou ao redor, avaliando os destroços. Tirou um pano velho do bolso e limpou o sangue da faca, depois jogou o pano fora e caminhou em direção a Elias, que examinava os cadáveres no chão. Em relação ao que acabará de acontecer, Jason não esperava um desfecho tão caótico enquanto ele e Rick estivessem fora do abrigo. Ele se lembrou de algo ocorrido mais cedo e percebeu que isso também havia acontecido com Rick, mas não imaginava que a situação se prolongaria por tanto tempo. Pelo menos, a situação não havia piorado. Algumas pessoas não entendem os riscos de sair do abrigo se não tiverem habilidades de combate. Portanto, ele agora precisava ser muito mais cauteloso com quem permitia entrar em sua comunidade. Se essas pessoas não tivessem atacado o grupo de Shane e os outros que o emboscaram em Atlanta, ele teria pensado que ainda teria mais tempo para reunir pessoas sem muita dificuldade. Mas agora tudo não era mais como ele havia imaginado apenas um dia atrás. Jason não queria eliminar seus inimigos de uma maneira tão cruel, mas se as pessoas não entendessem o quão implacável o mundo se tornaria, continuariam acreditando que ele ainda era bondoso.
Pelo que viu, as pessoas que acabará de matar não carregavam muita coisa e provavelmente estavam procurando suprimentos nos arredores daquela pequena cidade. Além disso, as chances de estarem ligadas a outras pessoas eram muito baixas. Contanto que ele e seu grupo se movessem com cautela, não haveria problemas, mesmo que encontrassem inimigos. Logo após tudo estar resolvido, Jason e os outros entraram nos caminhões e carros recém-adquiridos. Quanto ao cadáver de Jimmy, ele foi cuidadosamente imobilizado e carregado em um caminhão de suprimentos. É claro que alguém se certificou de que ele não se transformaria em um zumbi logo em seguida, pois isso causaria problemas para todos. A pessoa mais afetada pela morte dele foi Beth. Aparentemente aquele rapaz era seu namorado, e vê-lo morrer tão repentinamente foi difícil para ela aceitar. E considerando que parte da culpa era do pai dela, isso a encheu de sentimentos de culpa. Após dar um passo para o lado, Jason olhou para o grande comboio de veículos e caminhões. Sem dúvida, esta viagem tinha sido muito turbulenta, então agora ele queria ver como estava a situação na prisão. Quando Elias se aproximou de Jason, olhou para o horizonte e disse: "Parece que não vale a pena dar atenção a essas pessoas. O que devemos fazer? Até a menor pedra pode causar danos significativos", respondeu Jason. Ele não quis falar mais sobre o assunto e, em vez disso, caminhou em direção ao ônibus para verificar se estava tudo em ordem. "Parece que vocês encontraram mais sobreviventes. Isso é bom", disse Shane enquanto se aproximava da parte de trás do comboio. Jason não tinha certeza de quando Shane havia se aproximado dele. Deve ter sido difícil para Shane manter a situação sob controle desta vez, então Jason achou que essa experiência seria útil para eles. A viagem de volta foi difícil. Encontramos muitos problemas, mas estou aliviado por estarmos todos juntos novamente. Jason estava ansioso com o que estava acontecendo com o grupo naquele lugar. Afinal, era algo que ele não esperava. Considerando tudo o que havia acontecido, Jason se virou ligeiramente, olhou para Shane e perguntou: "Não sei quais desafios você enfrentou, mas pode explicar o que estava fazendo aqui?" Embora Jason tivesse as melhores intenções ao perguntar isso, Shane não viu da mesma forma e respondeu: "Lori queria sair para procurar Rick. Ela estava passando por uma crise e achou que era a coisa certa a fazer. Mas graças a isso, avistamos a horda de zumbis e conseguimos resgatar Herschel e sua família." Observando o soldado se movimentando de um lado para o outro, Jason assentiu silenciosamente com a explicação. Já que ele havia interferido significativamente no curso das histórias de muitas pessoas, não era surpresa que os eventos tivessem se desenrolado de forma diferente. Contudo, isso não era algo que lhe preocupasse muito agora. Ele precisava agir à sua maneira e lidar com as coisas com mais cautela. Podiam parecer detalhes insignificantes, mas eram fatores que ele levaria em consideração em suas decisões futuras. Ao ver isso, Jason não hesitou mais e disse: "Precisamos voltar para a prisão. As coisas parecem estáveis por aqui, mas nossos homens estão muito tensos. Os recém-chegados precisam se adaptar à vida lá." "Sim, avisarei os outros", disse Shane, compreendendo o ponto de vista de Jason. "Muito bem, vamos para casa", disse Jason com voz grave. Seu olhar percorreu todos e ele assentiu em aprovação ao ver que estavam bem. Ele não tinha intenção de ficar ali por mais tempo. Quanto às mochilas e armas daqueles que atacaram o grupo de Shane, Jason observou alguns soldados as carregarem em um caminhão militar antes de embarcarem e esperarem pelos outros. Cada detalhe importava quando se tratava de sobrevivência. Talvez ninguém entendesse isso agora, mas com o tempo todos entenderiam. O comboio avançou lentamente pelas ruas, fez um desvio e retornou à prisão. Como o ônibus estava lotado, Jason entrou em um caminhão relativamente vazio junto com os outros. "Você se machucou?" Glenn olhou para Jason com curiosidade e notou a bandagem levemente manchada de sangue. Ele olhou para Jason, depois para Rick ao lado dele, e perguntou com uma voz surpresa. Jason, sendo um bom líder e um ex-soldado experiente, era alguém que Glenn sabia ser altamente capaz. Vê-lo ferido agora significava que o grupo que retornava de Atlanta não tinha tido uma jornada fácil. "Bem, fomos emboscados por um grupo de pessoas perto daqui. Depois de repelir o ataque, voltamos ao esconderijo deles e resgatamos algumas pessoas que estavam prisioneiras", disse Rick com uma voz relativamente calma. O comboio avançava lentamente, e todos no caminhão com Jason e os outros o olhavam com certa surpresa. Eles deviam ter passado por situações difíceis, assim como naquele lugar. Após algum tempo, o som das sirenes do CDC cessou repentinamente, seguido por uma explosão distante. Naquele instante, todos perceberam que a detonação havia eliminado diversos zumbis que estavam ao redor da área.
Todos ficaram em silêncio ao verem as expressões uns dos outros. As pessoas que tinham ido com Jason estavam em outros caminhões, enquanto os que estavam ao lado dele eram novos membros da comunidade. A atmosfera na carroceria da caminhonete era extremamente opressiva. Com exceção de Rick e Daryl, todos estavam pálidos. Finalmente, Lori quebrou o silêncio novamente e disse: Rick, será que não poderíamos encontrar um lugar melhor do que a prisão? Rick também havia notado que as expressões de todos estavam sombrias, mas as palavras de Lori surpreenderam a todos. Por que você diz isso? A expressão de Lori se fechou e ela disse em tom elevado: Por quê? Você não viu como ele matou todas aquelas pessoas? Como ele pode agir normalmente depois disso e até dormir em paz? Eu não quero ficar em um lugar governado por um assassino. Jason, que estava sentado no canto da carroceria da caminhonete, ouviu a conversa, mas preferiu permanecer em silêncio. Ele sabia que Lori temia que seu marido estivesse se tornando cada vez mais parecido com Shane, e agora ele definitivamente estava sendo considerado nessa discussão. Seja mais racional, Lori. Você não sabe por que ele os matou? Eu teria feito o mesmo. Ninguém pode garantir que aqueles desgraçados não voltariam para nos buscar com mais gente e mais armas. Rick entendia as preocupações da esposa, mas agora que ela havia tornado essa conversa pública, ele sabia que Jason e todos os outros estavam simplesmente tentando sobreviver. Ninguém neste mundo permaneceria bom por muito tempo, e foi exatamente por isso que ele participou do resgate dos soldados sequestrados. Glenn, que estava diante de Rick e Lori, de repente falou com uma expressão estranha: Que direito vocês têm de culpar o Jason desse jeito? Foi você quem saiu da prisão e causou toda essa confusão. É difícil dizer, mas se precisamos culpar alguém, devemos ser claros quanto a isso. Isso está errado? Após falar, Glenn balançou a cabeça. Ele não conseguia entender o estado de espírito de muitas pessoas naquele caminhão, a começar por Lori. Talvez ela estivesse apenas em choque com tudo o que havia acontecido. Lori não teve chance de responder. Rick, que acabará de ouvir isso, imediatamente fez uma pergunta. Ele só tinha sido informado de que Lori e os outros haviam sido atacados por estranhos. Ele não sabia que sua esposa havia fugido. O que você fez, Lori? Você fugiu e deixou Cal sozinho? Eu precisava te encontrar. Lori disse essas palavras com uma expressão atordoada, depois virou a cabeça e não disse mais nada. A expressão de Rick era de descrença, e então ele a repreendeu em voz baixa. Você perdeu a cabeça? Não acredito que achou que seria uma boa ideia me procurar sozinha. Eu não disse que voltaria o mais rápido possível? O que você estava pensando? Vendo que Lori ainda não respondia, Rick perdeu a paciência e disse em voz baixa: Diga alguma coisa. Lori se virou de repente, olhou para Rick com os dentes cerrados e disse: Porque estou grávida. Ao refletir sobre o assunto, Jason lançou um olhar para Shane, na esperança de não ter que lidar com a crescente hostilidade entre os dois homens. Capítulo 69 Discussão. O que? Todos atrás do caminhão olharam para Rick e Lori surpresos, fazendo com que a expressão de raiva de Rick se suavizasse. O que você disse é verdade. Glenn também interveio. Então você ainda planeja sair da prisão mesmo estando grávida? Há medicamentos, equipamentos médicos e médicos na prisão. Onde você pretende dar à luz se sair? Na verdade, a mente de Lori também estava em turbilhão quando ela disse aquelas palavras. Ela simplesmente não conseguia aceitar que seu marido tivesse que sair da prisão com frequência, muito menos que se tornasse alguém como Jason ou Shane. Tudo que ela queria era cuidar de sua família e garantir que eles nunca mais tivessem que se separar. Hoje, Jason matou friamente 2 pessoas na frente de todos. O que acontecerá a seguir? Ele morrerá ou continuará matando? O que acontecerá com Cal e seu marido? Eles se tornarão como Jason? Se o marido dela morrer, será expulso da prisão pelo grupo de Jason? Todos esses pensamentos e emoções negativas se entrelaçavam na mente de Lori, fazendo-a imaginar coisas que jamais aconteceriam e tornando seu comportamento instável. Agora, pensar na gravidez só piorava a situação. Rick era apenas um homem comum, com a única preocupação de garantir o futuro de sua família. Ele não tinha palavras românticas para sua esposa nem se deixava levar por esse tipo de pensamento. A única coisa em sua mente era proteger sua família, seus amigos e todos ao seu redor. Mesmo que viesse a morrer, esse pensamento sempre permaneceria em sua mente. Um dos motivos mais importantes pelos quais ele era tão respeitado e amado por todos era porque ele era um bom líder, disposto a dar tudo para proteger seu povo. Ao ouvir sua esposa dizer que estava grávida, Rick não deu muita importância ao assunto, simplesmente ficou feliz à sua maneira, o que o fez ignorar completamente os pensamentos complicados de Lori. Não devemos sair da prisão. Há pesquisadores fazendo tudo o que podem para criar uma vacina contra o vírus. Tenho certeza de que a primeira vacina estará disponível em breve. Isso nos dará um caminho para um mundo melhor. Se o que eles dizem for verdade, pelo menos não teremos que nos preocupar em nos transformar em zumbis quando morrermos de morte natural. Rick colocou as mãos nos ombros da esposa querendo ver sua expressão. Ao perceber que ela havia se acalmado um pouco, sentiu-se aliviado, sabendo que por hora, o assunto estava resolvido. Olhando para todos, Rick teve que dizer:
Vocês podem achar que Jason é cruel por fazer tudo isso, mas eu não acho. Estou disposto e certamente farei o mesmo para nos proteger. O motivo pelo qual Jason agiu daquela maneira foi porque alguém morreu, uma boa pessoa que estava determinada a sobreviver. Ele está disposto a dar o primeiro passo como líder da comunidade, então devemos respeitá-lo e nos sentir seguros com as decisões que ele toma. A expressão de tristeza de Herschel tornou-se séria, e naquele momento ele sentiu culpa. Se não tivesse saído naquela manhã, talvez as coisas tivessem sido diferentes, e Jimmy pudesse ter sobrevivido. Sem dúvida, essa dor o acompanharia até o dia de sua morte. Todos no caminhão ficaram em silêncio após ouvirem as palavras de Rick. Beth, ao ver o pai sofrendo, pegou em seu braço e apoiou a cabeça em seu ombro. Ela foi uma das mais afetadas pela morte do namorado, mas não podia culpá-lo, fazer isso poderia destruí-lo. Na outra extremidade do caminhão, Jason abriu os olhos e olhou para fora enquanto ouvia a conversa de todos. Um instante antes, Shane havia lhe contado por que Lori tinha saído da prisão. Ao refletir sobre tudo, Jason só conseguiu suspirar diante do desenrolar dos acontecimentos. Se Lori não tivesse partido, Shane não teria levado pessoas para procurá-la, o que significava que não teriam avistado a horda de zumbis a tempo, e a família de Herschel não teria sido salva. Mesmo assim, Jimmy morreu. Era difícil prever o que aconteceria a seguir, então ele só podia agir com o que sabia, sem dizer uma palavra. Mas isso não significava que ele deixaria qualquer um agir livremente. Então, ele pensou no que deveria fazer em seguida. Vendo que Jason não tinha intenção de falar, os outros começaram a compartilhar histórias do que haviam vivenciado quando os demais não estavam por perto. Após algum tempo, Jason finalmente quebrou o silêncio no caminhão e contatou a base. ZZ, aqui é o Jason, respondam. ZZ, aqui é o Marco, senhor. Recebi sua mensagem. É bom ouvir sua voz, senhor. Um olhar pensativo cruzou o rosto de Jason enquanto ele falava em seu tom habitual. ZZ, qual é a situação na prisão? ZZ, a situação está sob controle. Muitas pessoas já estão dormindo, pois ficaram acordadas após o alerta sobre uma possível horda de zumbis. Ao ouvir isso, Jason imediatamente pensou em Guilhermo, que estava acamado, se recuperando do ferimento. Ao saber da notícia, Jason ficou aliviado e perguntou, ZZ, Guilhermo, quando você começou a se mexer livremente? ZZ, eu não aguentava ficar na cama enquanto a maioria das pessoas dormia. Consigo andar de novo. Só posso dizer que este lugar é incrível, irmão. A voz de Guilhermo transbordava felicidade. As condições na prisão eram muito benéficas para os idosos, o que o deixava muito contente. ZZ, bem, fico feliz em saber que você está de bom humor. Estaremos de volta à base em breve. Até mais. ZZ, tudo bem, estaremos esperando por você. Ao observar o enorme comboio que se dirigia para a prisão, Jason não queria arriscar ser baleado pelos seus próprios aliados, confundindo-os com inimigos. Os suprimentos que traziam eram enormes, sem mencionar o grande número de pessoas. Em pouco tempo, todos os que ainda estavam acordados na prisão se reuniram no portão principal e logo em seguida, viram um longo comboio se aproximando lentamente. Os zumbis do lado de fora da prisão foram rapidamente eliminados antes da chegada de todos. Todos os detentos olhavam fixamente para os grandes caminhões, com um tanque e um helicóptero atrás deles, sem conseguir esconder seu espanto. Vários sobreviventes se afastaram e cochicharam entre si. Um jovem com uma expressão de entusiasmo disse, isto é incrível. Eles até trouxeram 2 tanques. Um homem rechonchudo de meia-idade também sorriu com entusiasmo. Hahaha, essa foi definitivamente uma boa apreensão. Agora as defesas da prisão ficarão mais fortes do que nunca. O jovem inclinou-se subitamente para a frente e disse misteriosamente, ouvi algo interessante de Merle. Aparentemente, o capitão quer tomar o controle total de uma base militar. Embora tentasse parecer misterioso, sua voz era alta, e muitos ao seu redor não conseguiam deixar de olhá-lo. Sério? É melhor você levar suas mentiras para outro lugar. O jovem chamado Henrique olhou para eles com desgosto e retrucou com confiança. O que vocês sabem? Tudo o que vocês fazem é limpar a prisão. Essas não são minhas palavras, são palavras de Merle. Aquele velho Merle? Aquele cara não parece ser boa pessoa. O homem de meia-idade não tinha uma boa impressão de Merle. Se Merle ouvisse suas palavras, nem quero imaginar o que ele faria com você. De repente, uma voz ligeiramente suave veio de trás do grupo. A expressão do homem de meia-idade mudou quando ele se virou para olhar para um jovem de óculos. É verdade que Jason está procurando um helicóptero. Ele quer viajar para diferentes partes do país e expandir seus negócios. Cuidado com o que você diz para não causar problemas desnecessários, disse Tyler com um olhar entediado. Sim, eu entendo. Henrique, por outro lado, sorriu, sentindo-se satisfeito por alguém ter confirmado suas palavras. Nesse instante, o comboio parou completamente no pátio e todos nos caminhões saltaram para fora. Havia muitos rostos novos, mas os que mais se destacavam eram os combatentes, figuras em uniformes militares, observando os tanques estacionados e as inúmeras metralhadoras. Este lugar estava definitivamente em boas mãos. Capítulo 70. O que eu preciso proteger. A prisão, o principal refúgio dos SCT. Os olhos de Elias, Emílio, Jim, Kenneth e todos os outros sobreviventes resgatados por Jason e seu grupo naturalmente examinaram os arredores.
Era óbvio que aquele lugar era uma prisão, mas o número de sobreviventes era muito grande. Havia dezenas de pessoas, guardas de segurança e idosos no pátio, mesmo à primeira vista. Todos os soldados ficaram aliviados ao encontrar um lugar seguro onde seus camaradas protegiam todas aquelas pessoas. Só de olhar para o bom ânimo delas, a tez viçosa e as expressões alegres em um mundo que morria cada vez mais a cada dia, eles podiam perceber que a comida naquele lugar devia ser abundante e que a segurança certamente não era um problema. Não só todos os adultos estavam armados, como também havia soldados nas torres ao redor da prisão equipados com armas pesadas, armas brancas e armas de curto alcance. Era evidente que as pessoas naquele refúgio estavam preparadas para se defender. Só isso já deixava os soldados muito satisfeitos e felizes por terem chegado àquele lugar. Dada a situação do mundo, a comida era a base da sobrevivência, e as armas eram o combustível que mantinha as pessoas vivas. Jason saltou do caminhão, aproximou-se de Guilhermo e lhe deu um abraço caloroso. Enquanto os outros caminhavam em sua direção, após trocarem algumas palavras, ele se virou para a multidão. Ao observar os soldados e civis que haviam chegado desta vez, Jason não teve outra escolha senão apresentar brevemente todas essas pessoas. Ao ver os habitantes da prisão comemorando a chegada do novo grupo, ele tirou as luvas e falou em voz alta. Estes últimos dias têm sido longos e difíceis desde que começamos a nos comunicar. Como você sabe, não posso garantir totalmente a sua segurança, mas prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para assegurá-la. Essas pessoas se juntaram a nós em nosso caminho de volta de Atlanta. A maioria delas são soldados, policiais e bombeiros, enquanto o restante são civis que têm lutado para sobreviver assim como nós. Por favor, vamos recebê-los calorosamente. Ao ouvir as palavras de Jason, a multidão começou a vibrar e aplaudir alegremente. Muitos se aproximaram para cumprimentar os soldados que haviam lutado durante todo esse tempo. Após as apresentações, Jason falou novamente. Muito bem, espero que todos continuemos trabalhando duro. Precisamos começar a descarregar as armas, os equipamentos e os alimentos dos caminhões e levá-los aos armazéns de acordo com suas categorias. Algumas armas precisam de manutenção. Shane, preciso que você ajude os recém-chegados e os designe para seus respectivos grupos. Pode deixar, parceiro, disse Shane, dando ordens para que os caminhões se movessem para o lado da prisão, onde todos os veículos e o restante dos tanques estavam posicionados. Ao ouvir isso, Jason se virou para Guilhermo, que estava ao seu lado, e perguntou: como está seu ferimento? Estou bem. Contanto que eu não faça movimentos bruscos ou repentinos, não me afetará muito. Não hesite em me dar uma ordem se estiver ocupado ou tiver algo mais para fazer. Guilhermo sorriu ao ouvir o tom preocupado de Jason e, em seguida, moveu o corpo levemente para mostrar que estava bem. Ótimo. Guilhermo, quero te confiar a tarefa mais importante. Cuide da comida e das armas. Você precisa ficar de olho nessas duas coisas e garantir que ninguém faça mau uso dos recursos da comunidade. Jason levantou uma questão crucial que o preocupava. Havia comida em abundância, mas ele havia ordenado que fosse racionada corretamente para garantir que as pessoas não fizessem mau uso dos suprimentos. O mesmo se aplicava às armas. A munição, dali em diante, deveria ser reservada para humanos, não para zumbis. Era óbvio que Guilhermo entendia suas preocupações, então ele sabia exatamente o que fazer para tranquilizar Jason. Não se preocupe, vou garantir que nenhum rato roube o queijo da colônia, disse Guilhermo com confiança. Tome, ainda tenho algo importante para tratar. Por agora, já que São Valdez está descansando, quero que você mova todos os tanques e deixe apenas 2 estacionados neste campo aberto. Precisamos economizar combustível e evitar usá-los a menos que seja absolutamente necessário. Entendido, capitão, respondeu Tommy e imediatamente começou a cumprir suas ordens. Nesse momento, os soldados recém-chegados aceitaram a liderança de Jason e começaram a chamá-lo de capitão, o que o tranquilizou. Por agora, vamos entrar na prisão o mais rápido possível. Muita movimentação do lado de fora atrai inimigos próximos. Entendido, senhor, responderam os outros em uníssono, antes de começarem a trabalhar com expressões alegres. O pátio principal rapidamente se transformou em um cenário de movimento organizado. Glenn e os outros ampararam Richard enquanto o levavam para a enfermaria. Embora o ferimento não fosse mais fatal, ele havia perdido muito sangue e ainda precisava de cuidados especiais. Jason chamou Rick e Lori por um instante e os conduziu para dentro da prisão. Havia um quarto separado preparado para Jason, embora ele não se importasse muito com onde dormia. Todos haviam reservado um quarto especial para ele como seus aposentos pessoais. Naquele momento, Jason conduziu Rick e sua esposa para dentro do quarto. Era simples, uma cama e uma mesa básica com algumas cadeiras. Jason caminhou até a mesa, sentou-se exausto e, em seguida, fez um gesto para que os dois se sentassem também. Após um breve silêncio, Jason olhou para eles e disse: antes de mais nada, parabéns pelo bebê que vocês estão esperando. Existem estudos que sugerem que quando um grande número de pessoas morre no mundo todo, os humanos reagem instintivamente se reproduzindo. Haha, um fenômeno estranho. Bem, Lori, o que vou dizer a seguir pode soar duro, então é melhor você se preparar. Jason olhou em volta e então falou diretamente. Quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe por que as pessoas da nossa comunidade o respeitam e não o culpam muito pelo que você fez? Lori ficou surpresa com a pergunta de Jason. Era verdade que ela sentia um certo nível de tratamento diferenciado em relação aos outros, mas sempre pensou que fosse porque seu marido era um líder no grupo e um policial.
Mas agora, ao ouvir a pergunta de Jason, ela não disse nada. Em vez disso, simplesmente balançou a cabeça negativamente, indicando que não sabia. Ao ver Lori balançar a cabeça negativamente, Jason continuou expressando seus pensamentos. Eu sei. Você provavelmente pensa que eles te respeitam por causa do Rick, já que ele é policial e líder dentro da prisão, ajudando a administrar tudo aqui. Olhando para Lori sem qualquer expressão negativa, Jason falou em um tom mais firme. Mas você ainda não entende. Deixe-me dizer, sim, é por causa do seu marido, mas não da maneira que você pensa. Você não tem ideia de que o respeito que recebe vem do fato de Rick ser o primeiro a se prontificar para tudo. Ele arrisca a vida para encontrar comida, nossa comida. Meu único objetivo é dar esperança a todos que me seguem. Não quero que as crianças jamais precisem levantar uma arma contra outro ser humano. Todas as minhas ações e decisões têm um único propósito. Você sabe qual é? Sabe por que construí este refúgio e me esforço para manter todos em segurança? É para que todos possam sobreviver e preservar o pouco de humanidade que lhes resta. Ao ver a expressão de choque de Lori, a voz de Jason suavizou-se novamente enquanto ele continuava a falar francamente. Fui expulso do exército sem honras ou condecorações. Sabe por quê? Porque desobedeci ordens do alto comando que me ordenaram massacrar uma aldeia inteira. Hoje perdemos o primeiro membro da nossa comunidade. Você sabe o nome do menino que eles mataram? Lori balançou a cabeça negativamente mais uma vez. Rick, ao lado dela, queria dizer algo, mas decidiu se conter ao entender a intenção de Jason. Então, optou por ouvir em silêncio e assumir a responsabilidade pelo erro de sua família. Deixe-me lhe contar a resposta. O ferido era Richard, que saiu apenas porque se sentiu culpado por ter deixado você sair. E o menino que morreu se chamava Jimmy. Ele não tinha família, e Herschel o acolheu em sua fazenda quando o mundo acabou. E sabe por que eu sei disso? Naquele instante, Lori começou a chorar baixinho. Ela finalmente entendeu que a única coisa que podia fazer agora era ouvir em silêncio, sem contestar as palavras de Jason. Afinal, a culpa era dela desde o início. Jason, que se levantara, caminhou em direção à janela de vidro e observou todas as pessoas trabalhando. Seu tom voltou a ser calmo quando ele disse, porque eu sei a situação em que todos se encontram. Conversei com todos eles, sei seus nomes, seus trabalhos e o que os torna especiais. Conheço suas doenças e aversões. Cada um deles faz parte do meu plano para salvar o futuro de todos nós. A menos que seja um acidente ou um grande ataque inimigo, não permito que ninguém morra sob minhas ordens. Se houver uma bala apontada para o meu povo, serei o primeiro a ser atingido. E quero que saibam que todos são importantes para mim, inclusive vocês. Não quero que a morte de Jimmy atormente vocês, porque não foi culpa de vocês. Só quero que entendam que qualquer erro que cometermos nesta comunidade será sofrido por todos nós. O funeral de Jimmy será realizado mais tarde. Espero também que ao sair daqui, você peça desculpas a Richard. Ele acredita que o que aconteceu esta manhã foi culpa dele. E nunca mais questione meus resultados. Isso é ruim para todos. Eu me esforço muito para garantir que todos saibam que faço isso pelo nosso futuro. Após dizer isso, Jason se virou e olhou para Lori com uma expressão calma, e ela assentiu enquanto ouvia suas palavras. Naquele momento, Rick finalmente teve a chance de falar e mal podia esperar para dizer: quero pedir desculpas em nome da minha esposa. É verdade que não estamos juntos há muito tempo, e ela fez tudo isso porque estava preocupada com a minha segurança, então espero que vocês não a culpem. Jason olhou para Rick e sorriu. Ele enfiou a mão no colete e tirou uma grande barra de chocolate, dizendo: este chocolate vai te fazer sentir melhor. Não se esqueça de pegar qualquer comida que precisar do estoque, daremos prioridade aos bebês. Além disso, sua segurança está garantida aqui. Há médicos e professores que podem oferecer um pouco do que perdemos até agora. Lori começou a chorar, mas ao mesmo tempo sorriu e disse: obrigada, Jason. Eu sei que você faz tudo pelo bem de todos aqui e tenta manter um ambiente tranquilo. Só estou preocupada. Desde que descobri que estava grávida, tenho estado sob muita pressão nos últimos dias. Enquanto falava, Lori não conseguiu mais se conter e chorou nos braços de Rick, enquanto ele lhe dava tapinhas nas costas e sussurrava palavras de consolo. Jason acenou com a cabeça para Rick e saiu da sala, dando-lhes espaço para ficarem a sós. Ele não sabia quanto tempo havia se passado desde a última vez que se viram, nem quanto tempo precisariam para conversar. Naquele momento, ele já havia entrado no bloco de celas e assim que pisou, deparou-se com um grupo muito familiar. Otis abraçava silenciosamente sua esposa, enquanto a família de Herschel se abraçava. Maggie estava apoiando Herschel, como se estivesse lhe dizendo algo. Ao ver o sorriso lisonjeiro dela, Jason soube que devia haver um certo cavalheiro chamado Glenn envolvido em tudo aquilo. E agora, mais uma vez, ele estava completamente sozinho. Talvez seja por isso que ele gostava do Shane, porque de muitas maneiras, eles eram parecidos. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.